Conexão Benão no ar hoje com um guerreiro, meu amigo guerreiro João Batista da Silva, diretor de franquias do Rei do Mate. João, para começar, João Batista é o nome de um santo, velho, não é isso? A voz que clama no deserto. Tua família era muito religiosa, tua mãe, seus pais, é o quê? Origem portuguesa? Eu sou português, com espanhol, italiano, né? E acho que devo até ter judeu também, viu? Com certeza. Eu tenho tudo, com certeza. Cristão novo na vida. Mas não, é que eu nasci no dia 24 de junho. Então... O que é 24 de junho? Dia de São João Batista. Ô, João, eu sou judeu, cara, eu vou lá saber, meu. Essa é de São João. Mas só que, na realidade, meu pai chama João Batista da Silva. Por isso que eu sou Júnior. Você é Júnior. Para minha família inteira, eu sou Júnior. Juninho. Então, sou Júnior. Você é Juninho? Eu sou Júnior. Sou Júnior para a família. Sou Júnior. Júnior. Sou Júnior. Não, para a família, eu sou Júnior. Mas é engraçado, né? Se você me chamar de Júnior, eu vou ficar, não sei. João. Sim. Mas se minha mãe me chamar de João, também não vou ouvir. Vai como se estivesse falando com outra pessoa. Ela te chama como? De Júnior. Todos os meus irmãos me chamam de Júnior. O meu irmão caçula me chama de barriga. E eu chamo ele de moleque. Barriga. Mas, meu pai chamava João Batista. E quando ele casou, a minha mãe... Eles combinaram que não iam colocar, para não ter problema, não iam colocar nos filhos o nome de nenhum dos dois. Mas você é o mais velho para ser o Não, Júnior? eu sou o terceiro. Ah, você é o terceiro. Por São isso mesmo. 4 irmãos, né? 4 irmãos. Nossa, então, 4 homens. 4 homens. O Sérgio, que é Sérgio Ricardo, né? O Paulo Roberto, que faleceu, né? Na época da Covid lá, também quando eu estava meio ruim. Eu, o João Batista, terceiro, e o Carlos José, que é o Cagé, que todo mundo no mercado conhece ele como Cagé. Eu acho que eu conheço. O que é o advogado? É o advogado. Sim, até no meio jurídico, todo mundo só fala assim, doutor Cagé. Puta nome legal, muito mais. Cagé, então, ele ficou Cagé. Então, na realidade, foi... O fato de eu nascer no dia 24 de junho foi a melhor desculpa para o meu pai. Eu falei, agora não tem como, né? E você reparou também o resto dos outros nomes. Não sei como a inspiração dos outros nomes, dos meus irmãos, eu não sei. Deve ter sido coisa de canto brega, né? Cantor brega. Qual é o nome da tua mãe? É brincadeira. Né? Porque Sérgio, tudo nome composto, né? Sérgio Ricardo. Sim. Paulo Roberto, né? João Batista e Carlos José, tudo nome composto. Apesar que o único, acho que tem uma ligação maior é o meu irmão, com certeza, o caçula. Carlos, que eu tenho, o meu avô, por parte de pai, chamava Carlos. A minha mãe chama Marilene. Dona Marilene, 4 filhos homens. Eu acho que você já garantiu o seu espaço na melhor nuvem mansão para sua mãe, que, cara, eu não imagino. Eu tenho uma irmã, minha família é pequena até. Eu não imagino 4... Eu vejo, eu tenho 2 filhos, você sabe disso, né, João? E 2 homens, já é um negócio que você fala, meu, cadê uma jaula para pôr esses caras? Agora 4, velho. E é escadinha? É escadinha. 1 ano de diferença em cada um. Na época meu pai não tinha televisão lá, era tudo lá. Não tinha televisão. Aí se minha mãe ouvisse, ela vai ficar tão brava comigo. Não, a dona Marilene te ama, nós amamos ela. Ela sabe, não é que eu não saí da 5ª série, você sabe disso, né? Eu não, eu tô na 4ª. Mas, então, foi, quando você fala, você não tem noção, acho que você não tem noção. Não tenho. Você não tem. Não tenho. Eram 4 tranqueiras. E é porque eu te conheço, eu não imagino que seus irmãos são diferentes. Mas não é que a gente tinha muita energia, era uma época diferente, né? Você morava em casa, solto na rua? Sempre em casa, solto na rua, né? Solto na rua daquele jeito. Meu pai sempre foi uma pessoa muito família. Minha mãe também, assim, eu tenho que dar um recado, né? Eu estava ouvindo o podcast com a sua mãe, né? Depois que eu vi o podcast da sua mãe, eu já digo para vocês. Não ouço o meu podcast sem antes ouvir o da mãe dele. Que eu acho que aquilo foi uma lição de vida, né? Uma inspiração. E ela toda preocupada. Que mensagem que eu vou passar? Não sei. Sim. Gente, é assustador. Não tem mensagem, é a história, né? A história. Aí, quando a gente vê, quando as pessoas têm. E ela falou uma coisa que me identifiquei demais, né? Que eu tenho esses mesmos valores. Família. Então, acho a questão muito família. E a gente viveu numa família de muito amor. Por isso que eu sou pegajoso, elenco, essas coisas você sabe, né? Eu sou beijoqueiro, não adianta. Meu pai era assim. Né? Minha mãe já não é, já é menos. Só que minha mãe era sempre foi o elo da família, o elo forte. O elo forte da família foi minha mãe. Sim, minha mãe também. Então, e dizem que portuguesa é brava, a mulher portuguesa, né? Brava eles mesmo. São descendentes ou nasceram em Portugal? Vamos lá. O meu pai, o meu avô, o avô Carlos, tá certo?
índio com mulato, com negro, assim, é brasileiro nato. Ah, por isso explica essa tua pele morena, É, né? exatamente. Entendi. Não, mas não é. Não, mas na realidade, acho que era, ele não era, mas só que não dá para saber, ele era brasileiro nato. Oh? Tá certo? Brasileiro nato. Tá. Assim, não tinha, já era uma mistura de tudo. Então, já a minha avó, a avó Ana, a avó Aninha, ela é de italianos. Ela era descendente de italianos, filha de italianos. Ela era de Santa Catarina. O meu avô era de Tietê. Tá? Por parte de mãe, a minha avó, a Clara Moran, Nome da sua filha? que é o nome da minha filha, Clara, né? Eu tenho uma prima, Clara, que eu adoro né? também. E a minha avó, ela é espanhola, tá? De origem espanhola. Mas ela é de origem espanhola, né? Ela nasceu no Brasil. E o meu avô, por parte de mãe, é português. Tanto que eu tenho passaporte português, toda a família e tal. Né? Então, é essa mistura de italiano, espanhol, né? Brasileiro nato. Então, a família... Eu estava falando, Beno, você estava falando de família grande. Conversando esses dias com a minha mãe, falei, mãe, quantos primos e irmãos? Que faleceu um primeiro irmão nosso semana passada, o primeiro irmão da minha mãe faleceu. Por um lado da família, tinha 41 primos e irmãos. Dá para você imaginar? Não, eu tenho família bem menor e fora que morreu na 40 guerra. de um lado. Aí do outro lado tem 20 lá, não sei quantos, né? Só de um lado. Lembra? Lá do meu pai já tem menos gente, mas muita gente. No meu caso, eu não tenho tanto primeiro irmão, né? Mas a gente fica falando, você estava falando de família grande, mas eu sempre fui criado nesse ambiente de família muito unida, uma família grande. Com muita gente ao redor, né? Com muita gente ao redor tal. E hoje parece que vai mudando as coisas, né? Então hoje o mundo está mudando demais. Sim, sim. Então, eu não sei como vai ser para os meus filhos, Beno, vou ser bem claro. Não, nem eu. Não sei, não consigo imaginar. Mas eu lamento. Eu lamento que eles não tiveram isso que nós tivemos. Uhum. Eu acho que essa juventude, eles precisam ter... Não sei como se fazer para resgatar tudo isso. Então, eu acho que ontem, né, foi muita coisa falada, né, eu estou falando ontem porque eu ouvi ontem o podcast. O podcast da... É que para mim está muito... Da mamãe. Gente, você não tem noção como mexeu comigo o podcast que dela. Né? Mas eu acho que essa questão de família, de gerações, né, cabe a gente plantar semente. Sim. Então, o que a gente pode fazer é o exemplo, né? E da mesma maneira que a minha referência é meu pai, minha mãe. Só que meu pai já faleceu. Então, meu pai faleceu há 33 anos. E você vê, você está contando isso e está me vindo na cabeça. O João é um cara que chama a gente para casa dele, um tremendo cozinheiro, já deu até água na boca nas coisas que ele já preparou. E outro que esse filho da mãe às vezes prepara umas coisas, e daí, óbvio, não dá para chamar sempre, né? Tô falando e babando. Cor da uma merda, né? É isso. Você foi rodeado de gente a vida inteira, então você gosta de estar com gente. Tem até a ver com o jeito que você é no franchise, um cara super querido, conhecido, adorado por todo mundo. O rei do mate, né? O jeito que, quando a gente vai lá visitar vocês, o carinho que vocês têm, como se a gente fosse cliente. O carinho com o ser humano, com outras pessoas, né? Tá aí, né? A essência de todos nós vem daí, família, né? Família. Foi por isso que eu trouxe a véia aqui, para ela mostrar um pouco, né? Mas eu acho que é por isso que eu me dei bem, que eu me encaixei bem com o franchise. Né? O franchising, ele traz essa essência de família. O papel do pai, o papel do provedor, vamos dizer desta maneira, da mãe. Tá, assim, o matriarca. Mas quando eu estou dizendo provedor, porque a gente... Para pensar, os nossos pais, o que eles estavam provendo para a gente? Valores, educação. Eles nos treinaram para a vida. Suporte, treinamento. Suporte. Eles nos treinaram para a vida. Então, eu estou querendo dizer por quê? Quando a gente pensa nos fatores de sucesso do franchise, que é uma coisa que a gente é muito batido, é justamente esses pilares. Né? Se você tiver esses pilares bem construídos, facilita. E eu acho que a gente tem que viver aquilo que a gente fala. Você me conhece, você sabe como que eu sou, então não adianta nada você ter um discurso, tá certo? E a sua prática é outra. Então, acho que isso acontece muito no Rei do Mate, e por isso que eu me identifico na família Rei do Mate,
onde eu estou inserido, é uma empresa familiar, onde eu sou lado executivo, parceiro deles, mas essa identificação vem justamente, acho que daí, dessa forma de construir. Né? E da mesma maneira que você tem muitas redes, Beno, que servem de inspiração para mim até hoje e que conseguem crescer sem perder essa essência, independente do tamanho. Vou dar um exemplo para você, o Boticário. Quando você pensa no Miguel, você pensa no Arthur, você pensa toda aquela estrutura, a cultura da empresa é focada em valores. Né? Então, essas redes que têm uma construção sólida, vem disso. Então, por isso que eu me identifico com o franchise. Eu acho que o que é legal do franchise é que, no final, você não faz negócios. Você faz amigos. Você faz pessoas que vão conviver com você e que fazem parte da tua jornada, do teu desenvolvimento e crescimento profissional. Então, é por isso que eu gosto do franchise. E, sim, acho que é esse espírito de família. Você sabe que você agora falou desse negócio de jornada, franchise, que você faz amigos e fez assim, na minha cabeça, um download, de eu e você. A gente deve se conhecer, talvez, há 23 anos. Eu estou há 23 anos no franchise, entrei em 2002. Foi exatamente. Só que, Johnny, a gente se conhecia. Eu lembro o dia. Eu lembro a situação. Eu lembro Pô, me conta, eu não lembro. Foram 2 situações que marcaram. A primeira foi logo quando você fechou a parceria do projeto do portal do franchise. Tá certo? Que você, junto com o Pedro Melo, que era teu sócio, né? E na época, quando foi lançado o portal, né, que tinha um formato, que era maravilhoso, todo mundo apoiando, só que tinha algumas coisas que precisavam ser revistas no sentido da comunidade do franchise. Sim. E eu era diretor de cursos e eventos sim, isso eu lembro na bem. BF. Por muito tempo. Por muito tempo. E lá, onde estava surgindo uma discussão, alguma coisa negativa, havia uma grande oportunidade, que era a questão de pôr as partes para conversar. Sim, sim. E aí foi quando o Pedro sentou com a gente, você também foi naquela reunião, né? Então, onde teve todo um entendimento. E foi, inclusive, da onde vocês conseguiram depois lá acertar. Mas o dia efetivo que a gente teve um contato foi quando você foi para a convenção da BF no lançamento do produto. Que você foi numa convenção da BF, eu não sei se foi no mesmo ano ou no ano seguinte. 2002, Acho que foi 2002, tá certo? Foi assim. E eu já tinha ido um ano antes, mas sem ter isso. Mas sabe o que eu ia te contar? Então eu te digo, foi dessa forma que eu te conheci. Então, lembro o dia, lembro às vezes, né? Mas foram as 2 vezes mais marcantes. Que legal. Eu confesso que eu não lembrava, óbvio. A gente se cruzou várias vezes. Mas a gente, de fato, era mais 2 conhecidos que tinham uma simpatia, empatia muito forte, mas a vida não conectou a gente. E a gente foi ter uma amizade depois de um grupo de amigos que se formou e a gente se via bastante. E eu acho que daí você teve a oportunidade de me conhecer e vice-versa. E, cara... E aí, é uma puta coisa louca o que a gente tem. Porque tenho saudade de você, é um cara que eu falo na minha família, não sou de fazer... Tem uma ligação muito forte, é um cara que... Quanto mais eu conheci, mais eu fui admirando. Né? E vendo, fora as besteiras que a gente vai tentar se controlar aqui para não falar, mas nós somos... A gente, com você... Atualmente elogiou tanto. Mas a gente volta a ser moleque, né, Johnny? Então, talvez é isso que a gente pôde sair do negócio de franchising, o diretor daqui, o dono dali, mas virou, o Benão e o Johnny. Eu chamo o João de Johnny, ainda não falei Johnny, mas para mim o Johnny... Eu vejo o Johnny, ainda mais depois de tudo que você passou, se você puder compartilhar, porque foi um momento, eu acho que tem um aprendizado. E, Johnny, para mim também, hoje, pelo que você passou, posso... Lógico. O Johnny, na pandemia, Ai, eu vou me emocionar. Johnny, na pandemia, quase foi embora. Essa que é a verdade, né, Johnny? Você pegou uma Covid, entubado... 131 dias. 131 dias afastado do nosso mundo. Uma fase entre a vida e a morte, outra de recuperação. Contando com recuperação, foi com mais de um ano, né? Que eu fiquei em casa um bom período. Não, mas eu digo, quando de hospital foi 131 dias. E daí teve aquela clínica que você ficou, Isso. assim, de sair de casa, que é tempo pra caraca, é mais de 3 meses. A gente numa... Cara, o que esse cara é querido, que a gente rezou por ele. E não tô falando de mim, eu tô falando
Fora os teus amigos pessoais de vida que eu não conheço, mas o mundo, nosso mundo do franchising teve algo muito forte em relação a você. E você... É tão nítido a tua gratidão pela vida e de estar aqui, poder... Você tem 2 filhos lindos, tem a Elise, que você sabe que eu adoro. Eu não escrevia para ele, um monte de gente escrevia para o Johnny, mesmo sabendo que ele ia, e eu não. Eu tinha que dar força para Elise, né, na minha cabeça, né? Escrevi muito para ela para te dar força e a gente teve um negócio... Pô, a gente até foi numa árvore juntos para se abraçar, isso foi ano passado. Era o meu lugar, o meu templo de reza e de oração por você, e eu tô aqui hoje. Então, assim, eu já te contei N vezes, mas eu vou ter que falar isso de novo, porque para mim é tão... eu fico tão alegre de ver você bem e comigo, né? E a gente mantendo essa amizade, mas... Mas sabe o que acontece, Beno? Acho que quando você falou de gratidão, acho que aconteceu... Todo mundo pergunta para mim, o que mudou na sua vida? É muito louco. Nem eu sei o que mudou na minha vida, porque na realidade, aí outras perguntam, de onde você tirou forças? Da onde que, né? Porque eu tive uma sorte, né? Vamos dizer assim, mas eu te digo, só que não é sorte simplesmente. Óbvio, em maior respeito a todo mundo que se foi, eu perdi um irmão, né? Perdi tios, eu perdi... Foi uma coisa bem forte, pesada na família e tal. Mas é vontade. É querer lutar. Sabe? O problema eu acho que um pouquinho do que aconteceu comigo sem saber, eu estava colhendo aquilo que eu plantei antes. Né? Eu não estava querendo viver para fazer coisas que eu não tinha feito. Eu estava em paz. Vou ser muito honesto. Se fosse a vontade de Deus que eu fosse, tranquilo, eu ia em paz. Não sei se eu ia pleno. Realmente eu ia pleno. Mas não é por causa disso que eu ia largar. E eu senti uma energia, uma força, não sei de onde que vem, Beno. Vem dessas orações. Eu acredito. É complicado a gente dizer, explicar. Mas a gente percebe, a gente sente uma energia. Tem uma coisa que te puxa. Você não sabe de onde que vem, então, que releva. Então, na hora dessas escolhas, você sabe que você não está sozinho. Tem um elo muito forte, tem um te elo protegendo, muito, te muito energizando. Energizando, né? Então, mesmo na minha vida paralela, lá quando eu estava em coma, que você sabe, eu posso comentar, eu estava em coma, mas entendendo tudo o que estava acontecendo. Eu tinha plena consciência do que estava acontecendo comigo. Eu sei o dia que o médico veio, um enfermeiro veio falar comigo, quando eu abri o olho, estava diminuindo a sedação, para ver se dia 7 de fevereiro, né? Eu entrei eu entrei em janeiro. Sim. Né, no hospital e fiquei aí, dia 7, me lembro até hoje, você sabe o que você está, sabe o que aconteceu. Sim. E eu estava entubado, né, não conseguia falar nem nada. 2021, eu lembro. Eu tinha pego o Covid um pouco antes. Eu me lembro disso. Não me lembro, assim, aí de repente, estou dizendo que isso aí foi a coisa mais próxima da realidade que eu lembro. Todo o resto eu lembro de tudo, o ambiente onde eu estava acontecendo, isso acontecia num mundo paralelo. Era muito, parecia filme de Batman, né? Na tua cabeça. Assim. Era na minha cabeça. Era uma mistura de realidade com fantasia. E era uma luta. Você estava muito sedado também, né? Muito sedado. Então, eu tinha consciência de tudo que estava acontecendo. Eu sabia que eu precisava saber daquilo. É como se eu estivesse naqueles joguinhos do Mario Kart, sabe? Aqueles que você tenta sair, fugir do labirinto. Sim, sim. Então, aquelas coisas, e você tem os obstáculos. E quando você pensa que você vai chegar lá, agora eu saí, você voltava. Então, para a fase anterior. Então, essa frustração era muito forte. Era difícil. E aí, quando você chegava, que você ficava no fundo do poço, eu tinha que ter, né? Era uma coisa profunda. E aí eu tive algumas conexões. Gente, eu vou em maior respeito a quem não acredita, ou quem acredita. Eu senti, ponto, eu vivi aquilo. Então, se aquilo é uma realidade ou não é uma realidade, não importa. Aconteceu comigo, foi o que me deu força. Estavam presentes. Então, você estava presente. O André estava presente. Meus filhos estavam presentes, minhas mães, sabe? É verdade, eu te contei, eu tive uma passagem onde você e o André, né, o Friedheim, porque não está entendendo aqui, né? O André Friedheim,
tá? Fizeram parte de uma jornada deste momento. Eu tive um momento ecumênico. Vocês eram lá do judeu dessa minha transição, né? Aí depois eu descobri que tinha um montão de gente rezando por mim de tudo quanto era religião. Muita. Tudo quanto era fé. E cada um na sua fé, isso. E cada um na sua fé, né? Então, eu senti aquilo, né? Então, foi uma coisa muito forte e que vai te levando. O que eu acho que, no fundo, o que acontece, acho que um pouquinho disso que você falou, a gente vive de conexões. Eu tenho uma maneira de pensar na vida, estou tentando depois entender, dar nome para isso. Comentei com você, né? Estou começando a estudar filosofia para ver se eu entendo. Responder, porque aquilo mudou, eu não sei responder o que mudou na minha vida, eu não sei, eu preciso começar a dar nome que é legal para os meus sentimentos. E por isso que eu te falei de gratidão, por mais que você não entenda e não saiba lidar, mas a sua fala hoje é diferente. Sim, as várias conversas que a gente já teve nesses, agora já 3 anos, é bonito ver você falar, Johnny. Então eu estou tentando entender isso, e acho que esse entender, começa a entender esse autoconhecimento. Perfeito. Então, essa dificuldade de dar... Não é ressignificar. Não é ressignificar. É dar um nome. Na verdade, estou tentando entender um pouquinho do que é cada uma dessas coisas, né? E esse processo de mudança, né, que você tem, na realidade, talvez eu tenha mais consciência hoje, estou parando para pensar. Hoje eu tenho mais consciência da importância das minhas atitudes e de tudo aquilo que a gente fazia, desses valores que minha família passou. Meu pai estava presente o tempo todo comigo. Como ele está hoje, Beno. Quando eu hoje vou fazer qualquer coisa, eu estou numa reunião, eu tenho um grande desafio. Eu vou lá, meu grilo falante é o meu pai. Ah, que legal. Sabe a consciência? Tá. Então... Você elegeu ele como ser... no sentido, eu falei, o que meu pai faria? Não sei se você entende a referência. Sim. E das coisas certas e das coisas erradas. Né? O que eu não faria que meu pai fez. Ele era 5ª série também? Ou... Era. Né? Então, nesse sentido. Então, acho que esses valores que vão te ajudando a transformar. E isso faz parte, acho que eu estou enrolando pra caramba aqui, né? Mas aqui, na realidade... Por quê? É difícil para mim... lidar com isso, né? Lidar com isso. Então, a única coisa que eu sei são essas conexões. As pessoas, essa maneira que eu estou falando, que eu acho que a gente é um pouquinho de cada um que a gente conhece. Essa é a ideia desse programa, trazer isso para... Então, quem é o João Batista? Se você perguntar, quem é o João Batista? Eu sou um pouco do Beno. Eu sou hoje... E o Beno é um pouco do João Batista? Eu sou hoje um pouco da Dona Elka. Eu te falei, foi impressionante que mexeu comigo. Falei hoje para mim. Acabou, agora você me emocionou. Eu falei isso para minha esposa hoje de manhã. Ouvindo a história de vida dela. Porque agora eu estou nessa fase, Beno, que eu estou ouvindo demais. Porque você não tem noção que eu estou ouvindo de podcast, de filosofia, de pensadores, sim, tudo que você pode imaginar. Você me fez ver tudo sobre os gregos lá, mitologia grega. Mitologia grega. Eu vi 8 episódios, legal pra caramba. O ano passado eu dediquei para estudar mitologia grega, para entender. Porque a gente fica falando Dá de dica pra galera do podcast que eu não lembro o nome, você lembra? Noites Gregas. Noites Gregas. Mas sem sacanagem, não é Noite Grega. Muito legal. É muito legal. Então, eu comecei a ouvir, da mesma maneira que eu ouço uns podcasts em inglês, tal, que de outras formas, para tentar, né? Óbvio, a gente sempre está buscando uma melhor maneira de estar entendendo o seu momento e o momento do mundo também. E aí nesses que eu comecei a estudar, e eu comecei agora nessa fase, me preparei, né, para poder começar a entender o básico dessa questão da filosofia e uma série de coisas, começou a haver muito mais questionamento. Muito mais questionamento. Mas facilitou uma coisa, isso foi incrível. A pergunta, né? Que ninguém é dono da verdade. Então, ninguém é dono da verdade. E aí você vê que as atitudes, o que as pessoas falam, o que elas te transformam. Né? E a palavra, ela fica, ela pode machucar as pessoas, a palavra. Mas eu acho que o gesto, a atitude nossa também pode fazer muita diferença. O contrário, óbvio. A mesma faz muita diferença. Então, e essas conexões que eu tive na minha vida inteira com as pessoas, que me ajudaram a ser para melhor e para pior, depende da maneira. Né? Então,
Então eu me considero, então, quando você falou do nosso grupo de amigas, que para mim foi também num momento do se permitir. Do se permitir, né? A gente, acho que essa conexão que a gente tem desse nosso grupo é que a gente se permite cada um. Na realidade, a gente faz a nossa terapia, se você parar para pensar. Com certeza. Você se dá a liberdade de falar coisas que é como se fosse para você mesmo, sem ter vergonha de você mesmo. Porque tudo que a gente fala, a gente tenta filtrar, né? O que o próximo está pensando? Não adianta, é natural. Eu estou no trabalho, eu quero ter a melhor atitude para os nossos franqueados, nossos parceiros, também ter uma imagem positiva daquela atitude. Não sei se está claro para você. Sim. A gente é muito honesto, a gente é muito transparente em todo o processo, mas ele tem um filtro nessa comunicação. Da mesma maneira que socialmente, quando você está com um candidato à franquia, você está numa reunião, você tem que ter esse filtro. Então, você nunca é você 100%. Você nunca é você 100%. Você sempre vai ser um pouquinho, né? E quando você se tem essa oportunidade de ter pessoas que você consegue ser você mesmo, assim, no sentido de deixar de saber que o outro vai estar te julgando, facilita. Né? Então, e eu tenho, graças a Deus, eu tenho várias pessoas assim na minha vida. Né? E a gente vai construir isso. A gente conseguiu fazer esse grupo não forte. É da noite para o dia. Né? Então, e aí eu vou ter que fazer uma outra associação. Por isso que eu estou falando aqui demais. Gostei tanto do podcast da sua mãe. Você veio aqui para falar, bicho. Mas olha só, gente. Eu vou falar isso para as pessoas realmente verem o podcast da sua mãe. Você não tem noção da conexão que você teve com a sua mãe. Você parou para pensar que você estava entrevistando a sua mãe e vocês tiveram uma conversa com uma maturidade. Um pouco disso, com certeza, acho que você se posicionou com ela e ela se posicionou com você, coisa que no dia a dia, como mãe e filho, vocês não teriam. Com certeza. Foi muito louco. Fazer. Foi uma terapia. Foi uma terapia. Você sabe que eu saí daquele dia e fui pra terapia e daí a terapeuta, e aí, como é que foi o negócio da sua mãe? Eu falei, olha, foi uma puta terapia. Óbvio, porque tinha coisas lá que a gente não... Eu não lembrava que eu fiquei 10 meses... Lembrava um monte de coisa. E o jeito sereno que ela me respondeu outras coisas, pô, foi legal pra caraca. E, assim, e é assunto que a gente acaba não puxando, até assunto que, mesmo com você, acaba não puxando. Johnny, você falou uma coisa. Pô, não era o meu momento, eu tive sorte, eu acho que... A sorte, né, no sentido assim que... Sorte é pra quem tá se movimentando sempre. Exatamente. E é bom ter. É bom ter. E é bom ter. Porque você pode estar... Tem até um... Até gratidão. Tem um nome em Yiddish, agora me fugiu, que é... Eu não vou lembrar, mas depois eu lembro. Que é justo aquele cara que, puto, o cara é estudioso e coisa e tal, mas ele não dá sorte. Você lembra desse nome e coloca aqui assim no... Depois, na hora que eu for assim, isso, fazer edição. Tá aqui. Tá aqui. Perguntar pra minha mãe que ela vai lembrar. Então tem até um nome pra isso daí. A sorte, ela vai... Tem o negócio do momento certo, lá. Mas me lembrei uma coisa. Primeiro, eu sempre achei você um cara combativo. Eu te via no franchising como um cara... A bandeira da ética, do franchising ético, isso aqui tá em você. Hoje se nomeou, né, franchising ético. Isso aqui, o Johnny ético, eu conheço desde 2002, Johnny, quando eu te conheci. Você era um cara muito combativo. No que a gente formou essa realidade, eu descobri que você é um cara determinado, obstinado. Eu não sei um pouco da tua vida pregressa de... Depois até conta pra gente. Contar, eu sei que você passou por Xerto, já teve negócio, franquia própria e tá lá no Rei do Mate, mas eu lembro uma história. Você ia fazer o quê? 60 anos e você falou, vou correr uma meia maratona? Foi quando eu fiz 50 e... Quando eu fiz 50 anos, 50 e poucos anos, você falou assim, eu tava lá. Ah, não, 60 você fez ano passado, 55. 55. Isso. Esse cara aqui voltou a fazer isso. Ele é parrudo pra caramba. O bicho tem um braço desse tamanho, uma patola. O que você fazia? Ginástica olímpica. Ginástica olímpica. E puxava ferro, né, Johnny? Porque você era sarado. Eu sempre fui muito esporte. Fiz muito esporte. O bicho é grande, ele é forte, era tudo músculo. Só que, porra, você tinha parado e falou, quero voltar. Tinha um Move, um negócio que o Denis Santini, irmão nosso, fazia, e ele começou a voltar a fazer esporte, começou a ficar grande, e esse cara vira e fala assim, eu vou correr a meia maratona do Rio. Eu falo, fico arrepiado. Pô, você tava fora do peso, é um tremendo de um objetivo. Cara, você foi lá e fez. Mas eu não fiz sozinho. Mas eu não fiz sozinho, sabe? Porque, olha, você fez, se não Johnny. Fosse o pessoal do Move, sim, se não fosse você e a Adriana, que
Deus coloca as coisas assim na nossa vida, né? Aquele dia, foi no dia 21 de... Foi no dia 17 de setembro. Caraca, você lembra o dia? Eu lembro. Você tem memória de elefante, eu tenho memória de mesmo? coisas. Caraca, mas eu esqueço o número de telefone, mas eu tenho umas coisas... Pra quê? Tem o celular. Eu lembro o dia que eu encontrei você e tal. Mas tem coisas que eu esqueço. É muito louco. A Elise me dá a lista de coisas para comprar, Beno. Eu saio. Aí eu vou aí eu não lembro para que eu saí. Verdade. Aí eu ligo para ela, o que eu tinha que fazer mesmo? Mas, Johnny, beleza. Mas para outras coisas eu e a Adriana empurramos você. Vem pro Movie, lá. Mas você vê. E aqui, agora outra coisa que eu pensei. Como você gosta de estar em volta de gente, o Movie tinha tudo a ver com isso. Que eu fiz de amizade no Movie. Também. Né? Um negócio assim... Denis, volta com o Movie, porque é muito legal. Só que você foi lá e se botou uma meta. E não botou uma meta qualquer, meu amigo. Você meteu uma meia maratona num cara que você tinha corrido alguma vez na vida? Não, mesmo porque eu sempre fiz muito esporte, mas como eu sempre fui muito forte, eu sempre tive muita explosão, força, né, por causa da ginástica olímpica. Explosão, Johnny. Isso aqui é um podcast familiar, né, Beno? Vamos lá. Bom, Aí o que acontece? Eu tinha desculpa, porque eu começava a fazer qualquer atividade de corrida, os primeiros 500 metros, era um sacrifício. Esse negócio não é para mim. Não sei. Então eu nunca passava daquilo. Porque realmente era muito difícil. E peso, você era parrudo. Então, era muito peso. Grande, então, eu muito conseguia. músculo. E aí o que acontece? Então, a primeira situação foi que eu... E aí eu descobri alguma coisa na minha vida, né? As metas pequenas. Eu descobri que como eu comecei tinha que andar nós tínhamos que caminhar 30 minutos, não importava o tempo, você lembra? Sim. No mínimo pra 30 ganhar minutos. ponto. Para ganhar um ponto. E primeira vez que eu subi na esteira, que eu não conseguia andar foi um sacrifício. Tinha fôlego. Aí fui tentar correr. Eu corri 1 minuto. Na esteira, 29. Aí no dia seguinte, eu andei 5 minutos, corri 1 minuto, andei mais 5, corri mais 1 minuto, você entendeu? Aí eu fui ampliando esse 1 minuto. E eu descobri que o meu número era 5 minutos. Então a minha meta na cabeça, só vou correr até 5. Depois a gente vê o que vai acontecer. Não sei se está claro. Entendi. Para continuar. Teu primeiro objetivo é... Meu primeiro era correr 5 minutos. Então hoje, mesmo quando eu fazia meia maratona, eu nunca pensava... Eu queria chegar mas eu nunca ficava pensando só no final. Eu pensava naqueles 5 minutos. Aí quando eu chegava nos 5 minutos, como o relógio continua andando, já passou 5 minutos e 10, vou fazer mais 5. Eu vou fazer mais 5. E assim foi. Aí eu consegui correr meia maratona, eu corria sempre 15 quilômetros, 20 quilômetros. Tanto que uma semana antes de fazer a meia maratona, eu corri 24 quilômetros para ver se eu conseguia, para se eu não ia passar vergonha. Comigo mesmo, olha que loucura. Eu tô te falando. Não sabia disso. Mas só que aí você vai ver, aí você fala, mas você se colocou uma meta. Não fui eu que me coloquei uma meta. Quem me deu essa meta... Foi a vida. Não, faz parte da minha vida também. Um cara muito querido. Não, diga. Rodrigo Abreu. O Rodrigo. Porque o Rodrigo sempre corria pra caramba, fazia ele tudo. É retardado. Aí no nosso grupo lá, ele colocou no grupo do Movie. Aí ele falou assim, me inscrevi pra Maratona do Rio de Janeiro. Tá. Aí eu falei, que loucura. Tal. E eu tinha acabado de correr 5 quilômetros para ganhar pontos extras no nosso grupo do Movie. A gente ia ganhar 5 pontos extras. Tá. Para poder, a gente tinha, só para quem não está ouvindo aqui, era uma competição de equipe e cada quilômetro rodado, só porque a gente corria, fazia ginástica, era R$1 que a gente contribuía para uma instituição de caridade. É muito legal. Só para vocês terem uma ideia. Legal. Então, o nosso esforço, a gente no final via os grupos e fazia uma vaquinha lá e ajudava uma instituição de caridade. Então, quanto mais ligado ao esporte, geralmente. Ligado ao esporte. Então, cada vez o Denis criava uma regra diferente. Né? Esse aí também, para mudar a regra, fazia cada vez. Mas dessa vez era isso. Nós nem nunca brigamos com ele por causa disso. E naquele caso, e era na competição, ainda bem que eu não sou competitivo, né? Não, zero. Né? Intrigueiro, então? Também, nossa senhora. Né? Longe de mim querer causar intrigas. Longe de mim. O advogado do Diana. Eu sou o analista de Bagé, aquele que vai lá e fala.
Longe de mim. Porque tá todo mundo com medo. Não, e esse cara, ele cheira a intriga no ar. Aqui eu posso jogar Aqui, uma intriga. mas é a melhor maneira que tem as pessoas deixarem de ter coisa, você concorda? Então, uma maneira carinhosa de... Pô, deixa, a vida é... Vindo de você, né? Viés de outro. Mas aí, chegou, continua. Aí, resumindo aqui, chegou O Rodrigo. O Rodrigo. Eu tinha acabado de correr 5 km. Quem me ajudou a correr 5 km foi do meu lado, que eu tinha que correr 5 km em 45 minutos. Para mim, aquilo era uma coisa impensável, Breno. Eu não sabia como fazer. A Flávia, André, Sim, sim. foi do meu lado. Detalhe, Esposa do Sérgio. do Sérgio. Aí a Flavinha, ela era de outra equipe. Ou seja, ela era da ponto. Franchise, em família, Franchise. amigos. Olha só, ela estava competindo contra o meu grupo. Sim, sim. E te ajudando. E ela foi me ajudar. Então ela foi do lado, ela via que eu estava assim, João, agora anda. Porque eu não sabia nem controlar, sabe? Quando você começa a correr, você não consegue respirar, você não consegue pensar em nada. Que é pace. Não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem como sobreviver. No meu caso, eu não sabia como sobreviver. E aí ela ia lá. Agora, João, você precisa apertar. Vamos andar mais. Corre mais 30. E consegui fazer os 5 quilômetros. E ganhei os 5 pontos lá para a equipe. Eu era líder da equipe. Né? E na hora que postou, Johnny, parabéns, aí todo mundo. Bom, ninguém. Todo, parabéns, João, parabéns. Aí chegou o Rodrigo Abreu, na mesma hora, parabéns, Johnny. Agora, né? Só falta agora você correr uma meia maratona. Eu já me inscrevi na Maratona do Rio. Aí eu falei, você é louco? Aí eles falaram assim, João, a Maratona do Rio, eu não lembro qual era o dia, fazia conta que fosse dia 19. Tá? Ele falou, a Maratona do Rio é no domingo 19. X meses. No sábado, um dia antes, tem a meia maratona. Se você aceitar o desafio da meia maratona, eu vou fazer as 2 maratonas. A meia com você no sábado e a maratona no domingo. Ele é muito animal, cara. Ele é animal. Ele jogou uma responsabilidade. Eu falei, caramba, eu tô aqui por causa de 5 caras que se coloquei do meu lado. Ele falou, eu vou do seu lado para você conseguir. Nessa hora, me lembrando, eu estava sentado na ABF, lá do lado onde ficava a Keller, tudo. Tinha um computador lá, Noelma tinha me emprestado o computador. Eu sentei na frente do computador e fiz a minha inscrição. Naquela hora, sabe aquela atitude? Ou é agora? Vamos. E fui no impulso. Me inscrevi na meia maratona. E mandei para ele. Tá aqui, desafio aceito. Caraca. E aí começou, ele falou assim, e ele nunca vou esquecer que ele falou assim para mim. Ele falou assim, João, você tem... Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Ele falou assim, João, daqui a 9 meses. Em 9 meses uma criança nasce. Caraca, que argumento. Foi assim que ele falou assim. Filha da mãe, ele falou, tem 9 meses, você tem 9 meses para se planejar para isso. E aí começou todo um programa. Eu contratei um personal para, sabe? Eu comecei a correr, mudei minha rotina, eu acordava às 5 da manhã para poder correr, tá certo? E o dia que eu não conseguia, eu fazia à noite. Eu tinha tudo planilhado, tinha tudo, sorte, alimentação. Né? Sorte, né? Mas não é, mas você vê, olha que sorte a vida me deu de ter. Sim. Você, Adriana, que me fizeram entrar no Move. Que sorte eu tenho de ter o Denis, que criou o Move. Que sorte eu tenho de ter o Rodrigo Abreu. A Flávia, que tinha. A Flávia, que sorte eu tenho de ter a Flávia. Sim. Que eu já posso falar nomes aqui, ficar arrepiado aqui. Né? Que te levam para essas coisas. Então, isso que eu acho que o que a gente precisa fazer acho que é se inspirar no próximo. Né? Isso que te dá força. Então, se você perguntar para mim, o que me deu força? É isso, é essa motivação. Então, você sempre fala que eu sempre fui aguerrido, foi mesmo. Sim. Porque não adianta. E pode ser para você, mas pode ser para quem for. Parte, né? Isso que eu se você um dia, eu não concordo com uma coisa com você, não estou dizendo que eu estou certo. Dentro da minha... Sim. Eu não deixo de falar. E que vem o argumento para você falar, não, pensando bem. Isso você tem também que eu faço, eu mudo, você sabe Sim. disso, que eu mudo fácil. O que eu mais torço é estar errado. Porque se eu estou errado, eu estou aprendendo coisa nova. Metamorfose ambulante, cara. Não precisa ter a mesma opinião. Então, alguém te mostrar, né? Então, e Johnny, isso te preparou, então, para o que veio depois, né? Foi exatamente. Se não fosse isso que aconteceu, é muito louco, né? Porque eu fiz em 2018, acho que foi 2018 que foi... Não, foi 2019. Foi em 2019. Em 2019 eu fiz a meia maratona. 6 meses depois, 7 meses depois, entrou a Covid. Não, foi 2021 que você pegou. Sim, mas eu peguei, mas a Covid começou... sim.
Isso aí. É que a gente ficou todo Não, mundo mas isolado. e você estava na toada de exercícios. Exatamente. Você tava que mesmo mais... em casa eu continuava, você entendeu? Sim, sim. Mesmo naquele período. Então, quando eu tive a Covid... Você tinha músculo, você tinha fôlego, você tinha... Eu tinha que gastar, eu perdi 40 quilos. Você sabe disso? Você me mandou foto, até eu deletei, lembra? Eu falei, Johnny, até olhei... hoje eu tenho problema. Eu tenho problema. São Sim, 4 sequelas, né? Sequelas. Apesar de ter musculatura, ter tudo, minha musculatura não tem qualidade. Então, como eu tinha um problema pulmonar, então eu não conseguia dar tenacidade. Então, hoje, minhas pernas... É que nem velho, né? Sim. Se de repente, se ela estressa, eu fico... Então, agora tem os 130 dias parado, um monte de medicação, isso tudo. Agora eu tô com uma nova meta, né? Mas pelo menos tinha que sugar de você. Exatamente. Imagina. Como o médico falar, pelo menos você tem que... Porque você vê, todo mundo fala assim, olha, para velhice você tem que ter músculos. Nos últimos anos se fala demais isso. Aliás, vindo para cá eu li, você vai envelhecer, mas você não precisa ter um corpo de velho. Envelhecer nós vamos, estamos envelhecendo, mas eu tô bem, tô com músculo porque eu tô indo na academia, tô me cuidando. Então são duas coisas distintas. Johnny, e no teu mundo de negócio, o que isso tem a ver, todo esse teu ímpeto, ser aguerrido, né, que nem você falou, no teu dia a dia, na tua história de vida aí de trampo. Você já empreendeu, já é diretor, já fez negócios. Eu trabalho muito melhor sob pressão. Então, onde os outros veem problema, eu só vejo oportunidade. Porque você enxerga a solução. Eu sempre estou tentando... Toda vez que eu vejo um problema, eu falei, poxa vida, eu estou aqui, como que a gente pode melhorar isso? Algum caminho vai ter que ter. A verdade é essa, Beno. E sempre tem. E sempre tem. Então, mesmo quando eu estou com os frangos... E problema tem toda hora, é uma loucura. Só não tem agora porque nós estamos aqui. Mas você que pensa, eu tô com uma dor aqui na perna, aqui, essa cadeirinha que ele deu para sentar aqui. Sua mãe você colocou toda bonita, assim, né? Para poder. Então, nesse aspecto, isso é muito legal. Então, ele me dá forças para conseguir, nesta hora, né? E eu tenho esse jeito, até para falar dos amigos, eu já falo apaixonado, né? Já falo, parece que eu estou brigando, né? Você é passional. Então, eu sou passional. Visceral, eu sou assim também. Então, as pessoas também precisam tem que aprender a lidar comigo. Sim. Eu sei que eu não sou uma pessoa fácil, né? Mas não é a pessoa. Não sei se não é pro lado pessoal, pelo todo. É pelo todo, é no sentido do querer. Eu não sou quase nada ansioso, né? Mas você já melhorou. Antes você gaguejava falando, Johnny, de tão ansioso que você era. É que agora eu tomo remédio. Tinha a ver com o negócio da audição lá. Não. Foi quando eu tive o negócio que eu... Sabe qual é o problema? Esse é um assunto legal. Eu achava que era da ansiedade, Johnny. Mas é verdade, você me contou. Desculpa. É muito louco. A vida inteira, todo mundo... Eu não consegui entender as dificuldades que algumas pessoas tinham de relacionamento comigo, achando que eu estava brigando e falando... Eu não consegui entender, porque para mim eu estava sendo tão normal. Então, o meu mundo gira de uma forma, ele tem uma dinâmica que para mim estava tudo normal. Então, é que nem um flash, sabe? O corredor lá que está 200 por hora e para ele parece que o mundo está normal. Não sei se... Entendi. Então, dentro daquele contexto, eu não conseguia perceber. Quando eu tive a Covid, que eu fiquei em coma e fiquei tudo, e depois entubado, e quando eu comecei a sair, quando eu saí da sedação, eu só mexia os olhos, não mexia a mão, e eu me engasgava, eu posso falar abertamente, umas 6, 7 vezes por dia, como se eu fosse morrer. Na verdade, eu ia morrer, porque eu só tinha aqui a tráqueo, então eu estava com o meu pulmão 100% tomado, porque eu tinha uma máquina respirando por mim. Sim. Cheio de catarro. Aí qualquer coisinha, se a gente resfriado, você já se engasga, já tosse, então imagina só que não tem por onde sair. Aí na hora que entupia aquele negócio, eu ficava sem respirar, eu não conseguia apertar o botão, porque eu não estava paralisado, eu só conseguia mexer os olhos, aquele desespero. Aí só vinham me salvar lá na hora, quando já estava bem apitando. Aí chegava lá na mesma hora, os caras lá, sugando para tirar, para limpar. Tá? Então, eu falei assim, meu medo era, será que as pessoas vão chegar a tempo? Porque se as pessoas não chegassem, eu ia morrer. Sim, você não tinha afogado, como se comunicar, né? Porque eu não tinha como comunicar nem nada. Então, aconteceu uma vez, é difícil. Imagina acontecer 6, 7, 8 vezes no dia seguido.
E no outro dia de novo. E no outro dia de novo, na noite, então era como isso acontecia. Então era. Então, isso, aí aquela ansiedade, eu tinha consciência, eu não conseguia. Então, eu não estava processando. Então, me doparam até. Até que a Elise foi, né? Você sabe essa história, mas acho que é importante, que eu gosto sempre de colocar, da gratidão. O amor, na verdade é o amor que eu tenho, mas é a gratidão à vida. A Elise foi me visitar. No dia que liberaram a visita na UTI, que eu saí da UTI da Covid para não Covid, a Elise foi me visitar. E na hora que ela estava do meu lado, na hora ela vendo acontecer aquele negocinho, ela não chamava, como se fosse a coisa mais normal, chamava a médica, as enfermeiras de nós. E eu falei, agora eu vou viver. Mas só que na hora que a Elise foi embora à noite, de novo minha vida era um inferno. Eu tinha sempre as intercorrências, tal, que vocês já sabem, vocês acompanharam, porque nunca sabia o que ia acontecer. Né? E também quando eu engasgava, entrava, aí pegava pneumonia, pegava vírus, bactérias e tal. E aí no dia seguinte, a Elise foi, de novo, só que a Elise começou a dormir lá. Um dia ela pediu permissão, não deixaram. Aí no dia seguinte, deixaram ela sentar. Ela ficou sentada, Beno. Eu estava na UTI, naquela UTI normal, não era nem quarto. Uma cadeirinha, ela sabe aquelas de acompanhante? Ela não tinha nem banheiro nem nada. Ela ia no banheiro normal, lá para tomar banho de coisa assim. Ela sai e não sai mais do meu lado, você sabe disso. Sim. Você acompanhou isso. Aí tanto que depois me transferiram para uma UTI, fizeram, porque também estava tudo tão lotado, um quarto UTI. Levaram tudo, né, porque os hospitais estavam tão cheios naquela época, e eles pegaram, e aí foi quando ela conseguiu ter um pouco mais de conforto. Um quarto, né, transformaram o quarto lá na UTI e tal, que ela ficou do meu lado dela. E ela começou. E nesta hora, Beno, eu comecei a ter, como eu não conseguia respirar aqui, e detalhe, o pensar mais rápido, sabe, você já fica sufocado, ou pensar, essa ansiedade, eu comecei a ter consciência da ansiedade, da respiração, porque antes eu tinha que me focar na respiração, na coisa mais básica do mundo. Né? Eu tinha que abaixar o meu ritmo cardíaco, uma série de coisas. E este processo eu comecei a ter consciência do que era esse meu mundo paralelo. E aí eu comecei a tomar um remédio, né, e que até hoje eu tomo. Hoje faz parte, mudou a minha vida completamente. E eu só passei a ter consciência disso porque minha família inteira é assim. Genética, essa ansiedade. Pode até ser que quem esteja ouvindo aqui, eu devo estar falando rápido demais, ou gaguejando alguma coisa assim, é que eu não percebo, não sei se você entende. Sim, é você também. É a minha velocidade. Sim. Mas eu e Johnny, a gente sabe que a galera vai ver o podcast lá no 1,5, 1.6, então imagina lá. Daí eu falei, esse cara não dá 1.6, vou ter que voltar pro 1.2. Aí chegou, um dia eu fui em casa, eu estava deitado lá, né, a família toda reunida, e estava meu irmão mais velho, o Sérgio. Eu fiquei impressionado. Falei, nossa, o que está acontecendo com o Sérgio? Que velocidade é essa? A maneira dele falar. Aí eu chamei a Elise e falei, Elise, vem cá. Eu era como o Sérgio? Ele olhou para mim assim, pior. Aí que eu passei a ter consciência hoje dessa velocidade. Não sei se está claro. Sim, sim. É muito louco. E eu digo porque também, eu achava, você falava muito rápido, às vezes você chegava até a dar uma travada. Eu travo. Né? E daí hoje... Quantas vezes diferente. Eu ia conversar que não saía... Eu não falava palavra nenhuma e achava que eu já tinha terminado de falar. Porque tua cabeça já tinha processado tudo. Então, já... Sabe, tanto tinha gente que trabalhava comigo que já sabia como que era um negócio, mas falava assim. Sim, e acostuma. Aí a pessoa fala assim, tá bom, eu vou pegar tal, né? Tá. Aí chegou minha filha um dia, foi visitar, né, a Clara, foi visitar, falou assim, pai, como é que elas conseguem se comunicar com você? Ela já sabia o que você queria, você não falou nada. Mas eu falei, não, pai, você não falou nada. Que barato, Johnny. Isso foi da Covid, porque assim, eu também, eu sou muito direto, às vezes, pragmático, direto, acham que eu tô nervoso e eu... Eu fui aprender com assessment, com DISC, MBTI, essas coisas de autoconhecimento. Eu tinha 40 anos de idade. Teve uma menina... Você tá melhor do que eu, né? Eu descobri isso com quase 55. Mas dane-se, você descobriu. Tem gente que passa a vida inteira e não descobre e ainda assim fica julgando o outro e não vendo que o problema está em você, né? Exatamente. Então, é muito louco. Então é um exercício, até hoje, para mim. Né? Então,
essa maneira, né, de falar e colocar é um exercício. Mas também, por outro lado, essa energia, dessa porque não é uma ansiedade, Beno, não é uma ansiedade negativa, não é uma ansiedade... não é aquelas que te afeta, que te leva à depressão. Eu entendi. É uma é energia, só teu cérebro... É uma energia, uma maneira... Ó, não sou bad, Não Napoleão. O teu cérebro é tão rápido que a tua boca não dá conta. Você sabe que eu tenho isso escrevendo no WhatsApp? Eu falo que eu tenho dislexia. Eu penso uma coisa, escrevo, quando eu vou reler, eu escrevi tudo errado. Hoje eu tenho e não certeza. é digitação. É dislexia, cara. Eu erro... Hoje eu tenho falo, certeza. meu Deus. Hoje eu tenho certeza. É que hoje todo mundo consegue dar nome para tudo, né? É que TDAH, dá nome para tudo. Todo mundo tem. Se você pegar todo mundo... Neurodivergência. Aí eu vou ver aquilo lá, pô, tudo isso aqui eu tenho. Você vai colocar... A diferença é que a gente tinha que sobreviver. Sim. A gente tinha que passar. Então aquilo não pode servir de desculpa, mas é importante você entender, conhecer. Isso eu até conversando com meu filho, porque isso é engraçado, né? Essas coisas passam, né? É hereditário. Sim. Os meus filhos pegaram... você é um modelo, que nem o teu grilinho, que é teu pai. Não é, mas só que esse negócio é genético mesmo, né? Também, óbvio. É verdade. Não, genético, histórico. E aí estava conversando com o Gabriel, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Foi até uma posição dele bem legal, de não ser uma muleta. Né? Mas o que eu digo, e eu concordo, não pode ser uma muleta. Assim, ficar falando, olha, eu falo rápido, ajuste a mim. Não. Não é. É isso, pronto. Perfeito, é isso que eu acho. Isso é... Então eu acho que esta consciência que a juventude precisa ter. Vou dizer, eu ainda uso isso meio como muleta. Você acabou de me dar um... Você entendeu? A gente não pode usar isso como muleta. Não, eu às vezes acho uso. que esse é o desafio que a gente tem. Boa. E eu te digo, e eu vou falar isso pela primeira vez mesmo, assumindo que eu comecei esses dias a ter uma consciência melhor. Eu preciso parar de ter a Covid como muleta para algumas coisas. Eu estou te falando porque eu estou incomodado com algumas coisas. Eu quero melhorar essa minha força nas pernas. Eu quero, você entendeu? Não adianta justificar. Eu tenho todos os motivos do mundo para poder. Mas não importa, mas justificativa não vai ganhar o jogo. Isso. E eu ficava dando... Então sempre quando me perguntam, João, quanto você está? Estou ótimo, 100%. Mais ou menos. Tá, mas vou chegar lá, não sei se... Até a minha maneira, eu preciso começar a pensar de uma maneira positiva. Até mudar a maneira. Também não vou poder mentir para a pessoa, falar, não, estou 100%. O cara, então vamos correr amanhã? Isso não dá para fazer, né? Não sei se você entende. Que é isso que é engraçado, que as pessoas perguntam assim mesmo. E aí, vai voltar a correr? Gente, se eu conseguir andar hoje, correr 5 minutos, eu vou estar feliz pra caramba. Você tem suas restrições. Minhas restrições. Então, acabou. Mas a maneira é a maneira de se enxergar. Sim. Isso eu sei que é uma coisa que eu preciso exercitar, porque eu também fui tão mimado, Beno. E é bom ser mimado. Óbvio. É uma delícia ser mimado, só que você fica mal acostumado. Mas, você tá aí, Johnny. Você conquistou já tanta coisa. Minha família Johnny, deixa eu falar uma coisa aqui, uma percepção, já que você me deu essa porrada. A outra não é uma porrada, foi uma coisa linda que você contou. Você estava contando que você não podia se expressar e você estava sentindo que você ia dessa para melhor, né? Ia embora. E não tinha como falar e chamar. Você várias vezes me contou, e o modo como você conta transformou a minha visão sobre uma profissão, que são os enfermeiros. Você falou tanto disso e várias vezes você já me contou. Hoje é meio louco, cara. Eu vou num hospital e vejo um enfermeiro, ou vejo alguma coisa sobre enfermeiro, sempre vem os seus relatos e da dignidade do trabalho lindo que esses caras fazem. Então, assim, minha mãe já passou por uma operação ano passado. Os enfermeiros eram tão legais, mas tão legais. Eles foram tão carinhosos com ela. Veio uma menina que tinha 19 anos e conseguiu, numa sala que tinha 3 pessoas acima de 80 anos, dar uma lição de vida pra gente que estava lá. Então, assim... poderia deixar de falar isso aqui. E você é o... Eu falo, porque... Você não podia ir no banheiro, né, Johnny? Eu não fazia nada, gente. E era uma todos os sentidos. E para eles era como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu ficava incomodado, com vergonha. Olha que loucura. E eles com um sorriso no rosto. Né? Eu não posso falar... Eu sou muito escatológico para contar essas coisas. Sim, mas é isso. Rolaram escatologias que o enfermeiro lidava com isso, que é a profissão dele. Era uma loucura. E repetidas vezes, que nem você falou, 6, 7 vezes no dia. E eu ficava com vergonha. Óbvio, eu queria pedir constrangedor. Aquele olhar, assim, e eles fizeram de uma leveza. E da mesma me salvar. Eu sou grato aos médicos, lógico que eu sou grato aos médicos. Mas 10 mil, mas se eu estou vivo é por causa dos enfermeiros. Que eram eles que iam lá.
médico prescreveu, mas eram eles que iam lá, todo Tipo- na horário colocar. Eram eles que iam lá. O soldado no campo de batalha dando a vida para você Eram estar... eles. É impressionante. Uma coisa assim de... Então eu aprendi a ter um olhar completamente diferente. E, olha, você passou isso para mim, por isso que eu lembrei disso e espero que a gente passe isso para todo mundo, ver essa profissão como uma das coisas mais lindas que tem. É de uma entrega Então, assim que eu acho... Então, essa gratidão, essa coisa gostosa, eu tenho demais por eles. Né? Aí eu digo, que sorte, né, que eu tenho na vida, né, de ter... Olha só como Deus coloca tanta coisa boa, né, na vida da gente, coloca as pessoas. E essas pessoas estão aí, gente. O ser humano é bom na natureza. Ninguém acorda, Beno. Ninguém. Da mesma que eu falo, óbvio que tem. Existem pessoas com... Mas é fácil... Mas às vezes vem, que nem a gente falou, de um pai, de uma família desestruturada e não tem como... E aqui no mundo dos negócios. Falta de amor, né? Óbvio. Então, ninguém... Vamos fazer uma associação ao franchise, né? É difícil. Um candidato, quando chega assim, fala assim, a franquia chegar lá para você e falar assim, oba, o que eu vou fazer hoje para sacanear esse franqueador? Não. Quando ele coloca o sonho dele, o dinheiro da vida dele. Nunca vai pensar isso. Nunca vai pensar nisso. Óbvio que ele deve quer ter sucesso. gente que tem, sempre vai ter. É, mas mais fácil ter o franqueador que não pensa na hora dessa seleção. Mas nesse primeiro momento o franqueado não quer. Ele quer encontrar um caminho. Essa é a verdade. Ele quer encontrar um caminho, ele quer ter um porto seguro. E depois que começa essa relação, você chega lá, o franqueado vai, e ele também não acorda. Oba, o que eu vou fazer hoje para fazer dar tudo errado para o meu franqueador? Não. O problema que você precisa fazer, da mesma maneira que o franqueador, ele não acorda pensando assim, o que eu vou fazer hoje para sacanear meu franqueado? Sim. Não. Ele está pensando em como que ele pode fazer para atingir os objetivos de venda. Para ele estar mais feliz, ganhar mais dinheiro, né? O que precisa acontecer é essa expectativa, esse alinhamento de expectativas precisam ser melhor trabalhados. E a nossa vida é assim. É trabalhar expectativas. Então, eu digo sempre, né? Nada melhor do que a conversa. Por isso que eu, ultimamente, você falou assim, o que te incomoda hoje? O que me incomoda hoje é esse mundo maluco que a gente está vivendo da polarização, onde todo mundo é dono da verdade. Em vez das pessoas pensarem nessas diferenças... E fechada ao diálogo. E fechado ao diálogo, exatamente. Em vez das pessoas pensarem nessas diferenças para encontrar um caminho, porque no fundo, se você parar para pensar, os dois lados, eu não estou falando só do lado político, eu estou falando do lado de projetos de vida. Qualquer coisa. Tudo que você pode imaginar, desde a parte de religião, política, é verdade, as pessoas estão num momento de polarização e fechadas. Elas não se dão direito de ver o ponto de vista do outro, ouvir, aceitar o próximo, aceitar a diferença. E aí, para você... E buscar. Porque o que acontece? Você tem dos dois lados os opostos, assim, mas só que buscando isso, sabe o que vai acontecer? É natural, são vetores. Ó, quando eles batem aqui assim, ó, joga para frente. Vai com mais força. A força desse com a força se une e vai impulsionado. Quando você está separado, você fica estagnado, Beno. Você perde tempo, energia no mesmo lugar. A gente não consegue transformar essa energia em algo que te leva para frente. Não sei se está claro para você. Óbvio. Né? E vou além, você falou... Então é nesse sentido, dessa força que a gente tem para poder para caminhar como uma sociedade melhor. Então, isso me incomoda. E eu falo assim, como é que a gente faz isso no nosso negócio hoje para não deixar essas diferenças também influenciarem nos negócios, né? Então, não, ia falar que você falou assim, você me perguntar quem é o João Batista, e você falou o João Batista é o Beno. Pô, como que dois polos que não querem um ouvir o outro podem ir para um outro patamar e crescer? Não é ter as mesmas opiniões, mas poder ser o polo A, ter um pouco do polo B e junto ir para o C. Você vai ouvindo e vai aproveitando. Se a gente faz isso individualmente, porque quando junta grupos, não era assim, esse que é o lance, né? Por isso você falou hoje em dia. Agora, outra coisa que você falou, Johnny, agora há pouco, passou um monte de gente boa na minha vida, eu tenho sorte, e por isso a bondade do ser humano, só que você reconhece, você consegue perceber isso que está em torno de você como coisas boas. E que tipo é suficiente, você não está almejando mais ou pirando. Tem gente que não consegue, né, Johnny? Tem um monte de coisa boa ao redor dele
E ele tá vendo... Mas eu não cego. cheguei lá ainda. Ele tá cego. É uma cegueira. Então, e aí eu acho que isso é difícil para a gente entender, né? Sim. E eu tenho até uma dificuldade de não julgar errado, porque essa pessoa, se ela tá... Porque senão eu vou ser que nem ele, né? É um exercício. Às vezes, entre amigos, a gente... Não, mas olha isso, cara. Olha o que você já construiu e não sei o quê. E o cara não tá... E o cara não tá... Mas sabe por que ele não tá feliz com ele mesmo? Ele não... Essa busca, né? O desejo, né? O desejo, você só deseja aquilo que você não tem. A verdade é essa. E quando tem, daí você vê que... Aí quando você tem, você vai buscando sempre outra coisa. Então, acho que esse equilíbrio, e aí entre várias coisas, teve algumas coisas que eu estava começando, né, a entrar nisso. Eu me identifiquei com uma das linhas filosóficas, entre várias. Tem várias coisas que cada vez que eu ouço uma linha filosófica, eu falo, isso aqui é legal, me identifico com isso. Aí vou lá e me identifico. Né? Você vai. Mas teve uma que algumas coisas me marcaram muito. Que essa vai ser meu próximo passo para tentar entender melhor. Com certeza deve ter coisa lá que eu não concordo, mas é o estoicismo. Que é justamente essa forma que você tem, né, de encarar o mundo. O estoico, ele sabe que você não tem controle sobre tudo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É bem legal. Eu comecei a ler o Marco Aurélio lá, Meditações. Então eu achei... eu falei, na hora que eu comecei a ver aquilo, que coisa legal. E eu nunca tinha parado para pensar. Aí eu me identifiquei com muitas coisas do estoicismo sendo atitude. Eu acho o estoicismo legal pra caramba. Da mesma maneira, quando eu estava lá no começo, lendo um pouco lá de Platão, né? Que assim, o básico. Eu tô falando do básico. Cara que começou a parada. Né? E eu também, a minha leitura é aquela leitura limitada do básico. Eu estou mais preocupado em entender a essência. Não sei se está claro, para depois eu perguntar. Legal. Aí quando você vai ver lá, tinha tanta coisa legal que a gente usa hoje, né? Que a gente poderia se o mundo poderia ser muito melhor se a gente desse continuidade a esses valores. E aí teve uma das coisas que eu ouvi que eu achei bem interessante. Quando você... Esse é o grande problema que você tem hoje do mundo do digital, da mesma maneira, esse acesso que você tem com a informação, com a internet, com o celular, que você tem tudo, você fica fechado e também até as mesmas ideias. Porque a bolha, né? Que a bolha. Se fala. Porque como você está buscando aquilo, o logaritmo, como é que se chama? Algoritmo. O algoritmo vai lá e te joga só aquilo. Então você não tem espaço. Então já te leva para você virar fechado. Quando antigamente não existia nada disso, esse conhecimento ele era passado no diálogo, né? Era o diálogo, né? Tanto que Aristóteles, né, começou com esse processo. Ele não escrevia. Tanto que veio escrever foi Platão, né, que começou. E esse conhecimento era passado de um para o outro através do diálogo, da conversa. Então, teoricamente falando, antigamente todo mundo era filósofo. Você para pensar? Sim. A sociedade... Não tinha TV, não tinha nada. A pensar, sociedade cara. tinha que pensar e conversar. Olhar a estrela e ver Então, nessa troca, você tinha. Uhum. Aí eu estava lendo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. O primeiro celular que começou a atrapalhar esse processo de você passar valores, que nem acontece. Sabe a conversa que você teve ontem com a tua mãe, todos os valores, foi no diálogo de família, na hora do almoço, na hora de jantar, sim. Nos almoços de sábado da sua mãe, que eu já vou deixar o recado aqui para ela. Daniel, eu faço questão de almoçar na casa da senhora para comer seu feijão. Eu falei que ia dar recado, agora eu faço questão. Mas é verdade. Se você parar para pensar, isso que acontece em família, esses valores são passados nessas relações humanas, como acontecia antigamente. Aí surgiu o quê? A prensa. E aí veio a imprensa, os livros, que começou a disseminar este conhecimento, onde as pessoas deixaram de dialogar e passaram a ler o que o outro falava e não para discutir. Então você passa a absorver o pensamento do outro, mas não discute o pensamento do outro. Uhum. Olha que loucura. Nunca tinha parado para pensar dessa maneira. Posso te dar uma pitada judaica depois? Que coisa de louco. Aí quando você está lendo um livro,
Você está absorvendo o conhecimento do outro e aceitando do outro. Você não está se dando o direito de discutir com a outra pessoa. E isso foi tomando... E quando surgiu a internet, essa comunicação, concentrou mais ainda. Então, lá atrás, esse alienismo nosso começou como... Não estou dizendo, não sou contra os livros, não é redes isso. sociais te permitiu uma coisa que não podia. Comentário. Então, Quis falar qualquer... Então, esta troca que eu quero dizer, a gente precisa mais dessa humanidade, a gente precisa estar mais próximo. E é quando eu falei para você das nossas famílias, que eu comecei até falando, como é que vai ser para os nossos filhos? Como é que a gente vai conseguir manter isso? Não sei. Aí se você perguntar, então por que você gosta tanto do franchising? Porque no franchising, em todos os nossos encontros, o trabalho que a BF faz e toda a comunidade, a gente se reúne para ter essas discussões. Uhum. Não sei se você concorda comigo. Muito. Então, se a gente parar para pensar, a nossa ágora do franchising, né, é o sistema, é a BF, é onde se acolhe, onde a... Né, ela naturalmente acontece isso daí. Acontece isso daí, porque faz parte. É. Então, é por isso que eu gosto tanto do franchise, é por isso que eu gosto tanto. Pô, deixa eu contar uma história que eu acho que é bacana das tradições judaicas. Você falou do livro e tem, eu não sei se você sabe, tem o Talmud, que estão lá todas as leis, enfim, tem muita coisa escrita no Talmud. E tem muitos religiosos, Johnny, eu estou falando de coisas escritas 2, 3, bom, a religião tem 5.000, quase 800 anos. Até hoje os religiosos sentam e estudam o Talmud todo dia. Por que você senta e estuda um negócio que está de ponta cabeça sabido e pela sua vida inteira? Para discutir. Para ver se subliminarmente tem uma mensagem que não foi captada. Por incrível que pareça, é capaz de ter, semana passada, algum grande estudioso do Talmud fazer uma interpretação de alguma coisa e falar para o grupo de estudo dele, falou, olha, aqui Deus... ou nessa mensagem, ele quis dizer isso, isso e isso se espalhar pelo mundo mais religioso e depois chegar em pessoas que nem eu, que não são tão religiosas. Então, assim, tem um negócio da cultura judaica de não aceitar, ou discutir, pelo menos, não aceitar não, mas discutir, tá sempre... Né? Que nem a gente já falou assim, o que é expansão, o que é comprar uma franquia, a gente já falou, o franchising faz isso que a religião faz e não para naquele negócio de não se discutir, de polarizar, entendeu? Nossa, fazendo uma associação com o que você está falando, é o processo de transformação, né? É o viver agora. Com certeza. Estoicismo fala muito do viver agora. É por isso que eu falei, eu me identifiquei demais com o estoicismo, tá? Assim, depois vai amanhã, ver budismo, que é legal também, o caminho do meio. Ainda não cheguei lá, mas vou chegar. Eu estou precisando melhorar o meu... Então, e nós somos dois Buda, né, velho? Então... É verdade, aí você tá... Só que eu estou melhor que você. Estou mais para Buda com a minha barriga, você emagreceu. Eu estou para Buda mole agora, está tudo frouxo. Mas você até me fez perder o que eu estava falando. Não, vamos lá, o viver agora. Não, o do viver agora... Porque a gente se transforma. Isso. Com certeza. Quando você fez quando a gente leu aquele livro, quando leu as leis, você tinha um entendimento da vida. Exato. Sua interpretação foi... A partir do momento que você leu, interpretou, que te mudou a maneira de pensar, aquele... Não é mais você, é outro. É outro Beno. É outro João. Perfeito. É outro João. Então, quantas vezes... Óbvio... Se você reler aquele negócio de novo no mesmo segundo, você não se deu tempo. Porque tem alguns livros que é sempre bom você estar lendo de novo, né? E vendo filmes que é bom ver de novo. Né? Eu tenho que me justificar, só para deixar claro aqui para minha família, né? Porque eu tenho um problema, Beno. Eu vejo filme, eu sou tão... Alguns filmes... Eu esqueço que eu vi o filme. Mas com toda a tua memória de elefante? Eu esqueço que eu vi o filme. O filme não está nesse disco rígido. Mas tem alguns filmes que para mim são Você lembra as falas. Eu lembro as falas. Mas a maioria dos filmes, esses de aventura, tal, eu adoro. E eu vejo não sei quantas vezes. Eu falo assim, pai, você já viu esse filme? Não vi nada. Minha filha, não, pai, você já viu sim, eu vi com você. Então, mas nesse sentido que eu estou falando, então, nesses casos, você não se transforma, você continua a mesma pessoa. Eu estou dizendo no outro sentido, mais profundo. Sim. Você já tem que falar aqui, senão minha família vai falar. Disclaimer, assim, senão minha família, pai, você falou uma coisa que não é você. Mentira! Mas quando você lê, e se você dá tempo de processar, só que você tem que agir. Então, acho que isso que é o legal
É como que a gente faz para pôr em prática? Porque não adianta nada. E aí vem uma outra coisa. Eu tenho essa dificuldade de dar nome para as coisas, mas valores eu gosto de colocar em prática. É o praticar, é o hábito. Então, e a gente vive de bons hábitos. Então não adianta nada você saber, ler, entender, concordar e não agir de acordo. Então como é que você age de acordo? Então, na realidade, e você sabe disso, toda vez que eu estou com você, eu estou com os nossos amigos, eu estou pleno com vocês. Sim, estamos lá, juntos. Estamos lá, pum. O mundo acabou. É o nosso universo paralelo. Eu estou com a minha família. Só que essa danado desse... E outra coisa, como celular. Sabe como meu filho diz? Pô, eu estou do lado, de repente eu estou lá, sim, minha esposa está do lado, também está lá. Eu falei, e ela mesma falou um negócio desse, né? E eu falei, como que a gente faz para poder mudar isso? Esse é um exercício que a gente vai ter. Eu tô numa toada boa. Restaurante. Meu filho agora... Eu melhorei muito. Eu preciso. Mas restaurante, por exemplo, você não vai me ver pegando o celular. E meu filho começou a chamar o celular do mal do século. Ele tem 19 anos, e daí o outro que usa mais... tá aí com o mal do século. E aí virou mal do século. Começa a chamar de mal do século. Eu mudei até a minha tela. Minha tela agora... Olha o que eu fiz, Johnny. Minha tela tá em preto e branco. O colorido da tela, ele serve como dopamina. Se você deixar ele com aquela tela nova lá da Apple, que fica em cor, ele perde a atratividade. Então vou fazer isso. Faz 3 dias que eu tô usando. E aí eu abro, eu acho a coisa mais sem graça do mundo. Se você acha a coisa mais sem graça do mundo, você não vai ficar indo e voltando para ele. Eu vou colocar isso. Fora que... sabe como eu voltei a ler? Minha esposa vai ficar feliz diminuindo o tempo de celular. Não tem como ler se você fica lá preso em... E eu adoro Reels, eu me divirto, mas é o mal do século. Mas eu percebi que tem algumas vezes que você pega o celular e você fica... Aí foi, pum! Eu achei que eu fiquei 5 minutos, eu vou ver, foi 40 minutos. Não, você não vê a hora, é dopamina. É uma coisa que sim... Isso me incomodou demais. E a minha esposa pegou no meu pé um dia desse assim. E eu não sou de ficar muito do celular. Na hora do trabalho. Mas eu já melhorei. Assim, mas é que eu fico. Na hora que eu estou em casa, alguma coisa. E é nessa sofazão. hora. E sofazão é na hora que eu tenho que estar com a família. Tenho que estar tudo. Minha esposa já me deu um toque nisso daí. Eu preciso tomar vergonha. Johnny, você falou tanto da Elisa, sua esposa. Conta a história de como você conheceu a Elisa, que você foi. Elise, desculpa. Imagina. Eu falo uma hora Elise e outra hora Elise. A Elise, e daí você foi parar em Berkeley. Aliás, a gente tem essa coisa em comum. Eu morei 3 anos em Berkeley, você foi antes, né? Eu fui em 97, você foi... E eu fui em 95. 2 anos antes, a gente não se conhecia naquela época. Eu fui em 95. Mas tem a história é tão legal que, é massa, porque eu conheci Elise no dia 19 de agosto de 1995. Foi no dia da formatura da Fernanda, né? Que é madrinha do Gabriel. Inclusive, ela tem um... Que é parente sua, amiga sua? Ela é prima. Prima. Uma prima. Né? Figuraça. Muito do bem. Inclusive, ela tem um podcast que fala das relações femininas. She Talks, né? Legal. Inclusive, a Fernanda Lima participa do podcast dela. Ah, que legal. A Fernanda Lima tá estourando lá, tá bem legal. Chupa. A Fernanda. Super. E aí a Fernanda foi formatura dela, e a Fernanda, né, queria apresentar a Elise, que a Elise trabalhava com a Fernanda lá na SIC Vídeos, né? E eu queria apresentar o pai dela, que era meu primo, para ela, para a Fernanda, para a Elise. E eu fui na formatura da Fernanda, né, era um dia com frio do cão. Era um dia da luta do Mike Tyson, por isso que eu lembro sempre da data. Quando foi a primeira luta dele, quando ele voltou. Que o dia estava bom, tudo. Então, tava um frio do cão e tal. E tinha lá até o telão para poder ver a luta. Né? E aí, quando eu cheguei lá, conheci a Elise. Eu fui como primo, e a Elise estava lá. Tirei a Elise para dançar, começamos a dançar. E ficou. Foi uma noite gostosa. Uma noite gostosa, tal, dançando. Aí chegou minha prima e falou assim, João, você vai pegar o telefone dela? Eu falei, eu não. Se ela quiser, ela descobre. Eu falei, aqueles metida besta. Marrento, não, mas eu falei, tirando sarro, falei, brincando, tirando sarro, mas sério. Tá, assim, você vai zoando, mas não peguei mesmo. Eu falei assim, foi nossa. Tava numa fase boa de tava. Veja, eu não pensava, a única coisa que eu não queria saber era namorar, casar, você entendeu? Eu tava curtindo. Tava curtindo a vida. E aí, passou,
Só que foi uma noite tão gostosa. Aí deu segunda-feira. Será que ela vai me ligar? Terça-feira. Aí deu quinta-feira. Juro. Juro. Beno, foi dessa maneira que eu tô falando. Não tô exagerando. Aí eu cheguei, caramba. Pô, ela não me ligou, eu preciso ligar pra ela. Aí eu não tinha telefone. Aí eu liguei pra minha prima. Trouxa. Pra Fernanda. Eu liguei, Fernanda, me passa o telefone da Elise, por favor. Ela... Não vou dar. Júnior, tal. Que demais. Eu falei, para de fazer escândalo, só me passa o telefone dela. E logo! Ela pegou e me deu o telefone. É. Juro por Deus. Coloquei o telefone, aí peguei o número. Na hora que eu ia pegar aqui para discar, toco o telefone. Eu atendo. Adivinha quem era? A Elise me ligou antes. Yes! Yes! Toca aqui. Benão. Sou Johnny, Sou Johnny, mano. E aí, esse pedaço eu não sabia, eu sei. É exatamente pouco mais pra frente. Isso é legal Essa mesmo. parte eu não Só sabia. que quando eu liguei, eu estava numa fase da minha vida de grande transformação. Quando, nessa época, eu era sócio do Xerto e do Riso, no Instituto Franchising. Tinha separação deles da sociedade deles. São duas pessoas que eu tenho muita gratidão, o Xerto e o Riso. Que eu aprendi demais. Foi quando você começou no franchise? Não, já comecei. Ou já tinha antes? Já comecei antes Tá. no franchise. Né? Ah, você passou por Francap também, não foi? Que você Foi, uma vez? foi, exatamente. Só que nessa época, foi logo depois disso daí. Bom, volta para Elise. Eu estava saindo de lá e foi um momento de muita transformação, mudança. Eu não sabia, minha vida estava acontecendo tanta coisa. Eu estava sendo levado pela vida, Beno. É um rio, sabe aquele rio turbulento, mas só que um turbulento bom. As coisas acontecendo. Então, quanto mais eu conquistava... 30 anos. 30. Quanto mais acontecia as coisas, Beno, menos eu me sentia pertencendo àquilo. Não sei se entende. Eu estava sendo levado. Entendi. E todo mundo só admirava, que legal. Só que eu não tinha. E quando estava acontecendo essa separação deles, e eu também saí eu estava saindo do franchise, eu preciso dar um tempo para mim. Uma coisa que eu nunca tinha feito, eu não sabia falar inglês, continuo não sabendo falar. Mas hoje eu me comunico. Então, você precisa nada. Eu falei, eu queria fazer um curso de business. Só que para fazer o curso de business em Berkeley tinha que ter o TOEFL. Então, eu resolvi ir para lá para poder estudar e ficar numa casa de família. Isso já estava... Já estava planejado, já estava tudo certo. Veio Elise e rolou esse... Então, isso aconteceu em agosto. Eu ia viajar em setembro. Nossa, já estava tudo certo. Sim, tá. Final de setembro. Eu ia viajar, aí eu ia fazer de outubro, novembro, dezembro o curso intensivo e tal, prestar o TOEFL e para começar o curso de business em fevereiro. Tá. Mais ou menos isso. Aí já estava tudo certo. Aí quando eu conheci a Elise, né, e eu queria... Detalhe, eu quis ficar em casa de família para não ter aquele problema de contaminação, de ficar falando português com os outros. Eu queria conviver. Ainda mais do meu jeito de ser, Beno. Eu gosto de família, eu gosto de relação. Gente. E eu nunca tinha tido aquela experiência. Todo mundo já tinha ido viajar para o exterior para ficar em casa de família. Eu nunca tinha tido. Então, eu dei uma sorte, Beno. Eu queria uma família, obviamente, eles escolheram, eles também queriam uma pessoa madura. Era um casal. Super. Não, de idade, eles não sabiam. Com a minha maturidade. Eu aguentei, Johnny. E eu só sei que eu fui acolhido. A minha liga com eles se deu tão bem. Foi uma coisa muito legal, lá, muito forte. Tá. E aí, quando eu cheguei, conheci a Elise, um mês depois, eu já estava vindo viajar. Então, eu não queria me amarrar, não sei, mas só que este um mês que eu fiquei com a Elise, foi intenso, gostoso, mas os dois. A Elise é um pouco mais velha que eu. Ela morava sozinha, dona da vida dela, tinha a vida dela toda resolvida, tudo direitinho. Também ela não estava buscando, não sei se você entendeu. Sim. Então, e aí eu fui viajar e eu comecei a me namorar com ela por correspondência, porque na época não tinha e-mail, não tinha nada, era carta. Sim, carta. Eu quando fui também, no começo era carta. E neste período que eu estava lá em Berkeley, que eu estava sozinho, que foi meu período sabático, começou um montão de coisas na minha vida, a ficha começou a cair por uma série de coisas que antes eu era levado, comecei a ter tempo para mim, para pensar. Pegando a bicicleta para poder estudar de manhã cedinho,
Parece que não, né? Assim, acontecendo, as coisas que iam acontecendo, vendo Yosemite, vendo todas aquelas coisas, minha cabeça não parava. E eu queria entender. Que, Johnny, você saiu de São Paulo, que é um caos, uma cidade gigantesca, e Berkeley é um negócio maravilhoso, sossegado. E aquele processo que eu me dei o direito para mim mesmo, começou a ter uma transformação. E aquilo começou a me dar uma loucura. E só que você sabe como que é a casa de gringo, eles não contratam funcionário nenhum para nada. Então o jardim começa a crescer, cresce até lá, na hora que tiver dessa altura. Aí na época que acabou o inverno, eles mandam cortar tudo, não é? E tinha um jardim enorme, Pedro, na casa do David da Curry. E só via aquele matagal. E cada vez o meu quarto dava para aquele matagal do jardim. Era um jardim lindo, mas como era um matagal. E aquilo me incomodava. Falei, como que eles podem deixar um jardim desses, né? Uma coisa dessa? Aquilo só me incomodava, ficava me incomodando aquilo lá. E ao mesmo tempo, só que eu estava incomodado com a minha vida. E aí eu tinha uma noite que eu não conseguia dormir. Sabe que eu virava para lá e para cá, virava para lá e para cá. Aí eu peguei, acordei, saí da cama meia-noite. Eu fui lá na garagem, né, aquelas coisas de americano, tinha foice, tinha pá, tinha tudo, e comecei de madrugada, a arrumar o jardim. E ficar com a mão com calo, ficar com a mão, sabe, não parava, cortando, limpando assim. E esse período foi uma catarse que eu tive. Enquanto você limpava, você limpou junto? Foi junto, mas foi assim, porque na realidade eu joguei. Naquele momento, foi uma catarse. Eu tive uma catarse mesmo, de processo. Chegou uma hora, no final eu falei, o que eu estou fazendo no jardim do outro? Se eu devia estar arrumando o meu jardim. Ah, que bacana. E foi exatamente essa ficha que caiu e, de repente, eu vi minha vida futura, ao lado da Elise, constituindo uma família. Eu sabia que eu queria. Não sabia como que eu ia chegar lá, construir, não sei, eu queria mudar minha vida, mas já sabia, não sei se você entendeu. O caminho. O caminho. Tanto que a Curry e eu, quando acordaram, já tinha assim, eles ficaram desesperados, Ben. Que eles viram que eu limpei tudo aquilo lá, ela queria me pagar. E eu falei assim, não, você quer ficar mais alguns meses aqui? Você sabe quanto que custa isso que você acabou de fazer para mim? E eu estava, não, eu que tinha que pagar para eles pelo que estava acontecendo para mim, né? E dali comecei a planejar. E a Elise, nesse meio tempo, convidei a Elise para passar o Natal. Ela mal sabia que eu já estava lascando a vida dela, já estava planejando a vida dela. Lascando nada, porque ela está aí até hoje, né? Vai gostar de ser lascada lá longe. Né? Aí eu comecei a planejar tudo, e na época ela foi para passar o Natal comigo, ela ia passar o Natal comigo, consegui, por carta, convidei ela falou que ia passar o Natal comigo, o Ano Novo, só que ela não estava conseguindo ir, porque ela só estava com a passagem de ida, não estava conseguindo a de volta, e na época era passagem emitida, aí não deu outra. Na hora que ela falou que não conseguia, aí eu peguei e liguei para o Eloy Dávila, Flytour, né? Inclusive, né? Fabinho. Pai do Fabinho. Fabinho, que foi aqui, foi o primeiro a ser entrevistado. Conta, um beijo pro Fabinho. Ele sabe, ele conhece essa história. Não vou contar, né? Senão o Fabinho vai ficar chateado comigo. Aí chegou liguei para o Eloy, e o Eloy vai, pô, João, lógico que eu te ajudo, tal. E eu falei, mas só que tem um problema. A Elise não pode saber, né? Que você está arranjando a casa. E outra coisa, você vai ter que ir do lado de onde ela vai sentar, eu quero que você traga a minha passagem de volta, porque eu tinha comprado minha passagem de ida de volta, só que a de volta não estava marcada. Espera aí, que me deu um tilt aqui. Você estava trazendo a Elise, só que para quando você voltasse com ela. Exatamente. Caraca! Eu lembrava da história, mas eu achava que era diferente disso. Isso. Tá. É exatamente isso. Porque ela não tinha certeza se ela ia poder se encontrar comigo lá, porque ela não tinha a garantia da volta. Entendi. Eu já tinha o bilhete de ida e de volta, só que a volta não estava marcada, porque eu ia fazer o curso em Berkeley. Eu comprei a ida com data e a volta eu ia marcar. Já estava comprado o bilhete. E você já tinha decidido que curso era só o inglês, class curso. Eu quero tocar minha vida aqui. Eu quero tocar minha vida. E com a Elise. E com a Elise. Tá, e aí? Eu já vi que tudo aquilo que eu estava colocando era projetos, planos que não eram meus. Não sei se você entendeu. Sim, uma ambição... Uma ambição que eu não tinha, minha ambição era outra. Eu queria... Aí não deu outra. Ele falou assim, João, tá resolvido, tá? Isso eu resolvi. Tá. Mas como que eu faço para quem que eu mando isso daqui? Não tinha como. Como que a Elise ia receber o bilhete sem saber que era dela?
Então eu falei, coloca no envelope, dá para o Stockler, né? O Luiz Henrique, o Kiki, que eu tinha negócio com o Kiki e tal. Kiki é teu irmão, né? Meu irmão, 43 anos a gente se conhece. 43 anos. É o irmão que a vida me deu. Sim. E aí colocou dentro do envelope e deu para o Kiki. O Kiki foi lá entregar para ele. Elise, você precisa desse documento para o João assinar, mas não pode, que é muito importante. Ela veio, teoricamente, falando, brincando, né? Ela veio segurando o documento, mal sabia ela que era passagem de volta. Sim, essa história é muito boa. E ela passou o Natal lá, aí nós fomos no Ano Novo, nós fomos no Pier 39, e tudo isso que aconteceu aqui, eu relatei para vocês aqui, e eu falei para ela do que tinha acontecido comigo. Do Jardim do... Foi lá que você virou o João que assumiu sua vida. Exatamente. E aí, exatamente isso. E aí eu falei, avisei ela que eu não sabia a única certeza que eu tinha é que eu queria tentar construir uma vida do lado dela. Ela ficou calada. Não falou nada. Eu falei, se você não falou nada, sinal que você já concordou. Aí eu falei assim, já te aviso. Tu tem uma autoestima, assim, meu amigo. Assim, exatamente, assim mesmo. Aí eu falei assim, só quero te avisar, eu quero ter 4 filhos. Ela falou, mas eu não quero ter nenhum. Eu falei, a gente vai ter 2. Você já... Tivemos 2. E assim, então, minha vida com a Elise. Então, no final, entre conhecer a Elise, e eu fui morar com ela dia 19 de fevereiro. Então, conheci dia 19 de agosto, 6 meses. Nesses 6 meses, eu fiquei com a Elise 2 meses. E o amor e a relação que a gente tem é uma coisa... É muito louco você ver. Então, não é o tempo, é a forma, mas também a maturidade, né, das escolhas. Então, foi isso. Essa é a minha história com a Elise. Não, que é puta história legal. Que aí que deu o Gabriel, família linda Clara, que vocês então... têm, Gabriel, claro. Ô, Johnny, e daí você volta pro Brasil com essas todas as mudanças, mas franchising ficou... Sempre, não, franchising... Tava no coração? Tava no coração. E na mesma época que eu voltei, eu precisava retomar minha vida, né? Lógico. Eu já acomodei tudo, deixei de fazer o curso de business. Só pagar as contas dos 4 filhos que você queria ter, dos rebentos. E não, como que ia fazer? Uhum. Né? Então, e foi nessa época, tinha o Daniel Citron era o fundador da Francap, lá atrás, junto com o Thomas. O Thomas já tinha saído. E o Daniel, naquela época, ele tinha sido convidado pelo George Soros para poder ser o CFO de primeiro fundo de real estate do Brasil, Brasil Realty. Tá, sim, lembro disso. E ele foi convidado. E ele precisava de alguém para continuar com a Francap. Só que eu tinha acabado de sair de uma situação com o Xerto e com o Riso, de transformação, uma série de coisas. Eu falei assim, poxa, não é o meu momento agora. Tal. Ele falou, mas por outro lado ele precisava de alguém que tinha um nome no mercado. Já tinha nome formado no mercado, já tinha uma série de coisas. Né? E aí eu fui para ser diretor comercial. E ele colocou um sócio, porque eu ia ser a cara junto com a Cláudia, e na mesma época, quem era lá, a Cláudia Bittencourt. Claudinha, querida. A Cláudia era... Eu cuidava da parte comercial, e a Cláudia Bittencourt... Caiu até o queixo, e a Cláudia Bittencourt cuidava de toda a parte de projetos. Que celeiro que foi tinha, esse, meu. E esse sócio que ele colocou, na época, chamava André Nudeman. Sim, né? Foi o Nudeman. Nudeman. Então, colocou o André Nudeman. Então, foi assim, meu relacionamento com a Cláudia, tudo. E eu fiquei trabalhando lá, né, com um parceiro deles, só que tocando. E chegou uma hora que eu falei, puxa vida, eu quero... A maneira de tocar era diferente. Só para deixar claro aqui, né, o André Friedenheim já tinha sido antes. Ele começou como estagiário na Francap. Sim, isso eu sei. Ele e a Cristina. Acho que é a Cristina. É uma sócia dele, e onde eles abriram uma empresa chamada Prof Franchise. Você vê que a minha memória não é ruim, né? Isso eu não lembro. Acho que nem o André vai lembrar dessas coisas que eu estou falando aqui. Mas você vê que a minha memória para essas coisas é boa. Absurdo. Então, ele tinha lá, e foi assim que eu conheci o André lá atrás, tá? O André eu conheço há 30 e poucos anos. Aquele jeitinho bonitinho dele, todo de galã do franchise, ele é velho. Né? E aí o que acontece? Começou, e ele já tinha saído. O André Friedenheim já tinha saído. Que ele tinha saído e voltado. Ele tinha saído. Tá. Então foi quando a Cláudia entrou e foi logo depois que eu entrei. Tá. Então, como o Citron não tinha o sucessor, alguma coisa lá, e precisava alguém do mercado de franquias, foi assim que eu e a Cláudia começamos lá. Porque o Nudeman não tinha experiência de franchise.
Ele não era um rosto para o franchise. Quem era o rosto para o franchise era eu e a Cláudia. Perfeito. Né? Só que eu fiquei 2 anos lá, que foi maravilhoso, foi incrível. Fiz grandes amizades, grandes amigos da vida que eu tenho hoje, de projetos que eu participei junto com a Cláudia, que a Cláudia formatou tudo, né? Tipo, Fernando Perry, Vivenda do Camarão, projeto da Francap, Amor aos Pedaços, com a Silvana, Amor aos Pedaços. Que legal. Se você quiser, eu te dou uma lista de um montão de coisa que está no mercado hoje. Toda a parte de seleção fui eu que montei e a Cláudia que fez toda a formatação. Puta, que legal, que legal. Tá? Então, eu estou te falando lá. Então, só que depois de 2 anos, 3 anos, isso daí foi em 96, né? Quando eu saí do... que eu voltei, né? Que eu comecei aqui em 96, fiquei 2 anos, até 98, só que eu queria tocar minha vida, não sei, porque a forma... Eu estava tocando um negócio que era dos outros, não era meu. Aí, puxa vida, eu resolvi abrir minha empresa de consultoria, a JBS Consultoria. A JBS Consultoria, que nunca fiz um cartão. Aí o meu primeiro cliente da JBS foi o Casa Campos, do Guilherme Campos, tá? E os irmãos lá, que são pessoas muito queridas, que é de Campinas, que não tinha nada a ver. A Yazig, né? O Ricardo Young me chamou para poder fazer uma avaliação de todo o processo de seleção e de coisas, né? De fazer uma análise, uma série de coisas. Eu comecei. O Bob's queria começar, retomar de uma outra maneira aqui. O Ricardo Bamini, que eu já conhecia também, só que na época era o Carlos Baix que tocava, que era o segundo, mas você vê que o meu relacionamento com todo mundo é muito antigo, né? Então, e aí esses foram os meus primeiros clientes, entre vários outros, do franchise. Uhum. E aí um dos meus clientes, quem me indicou foi a Adriana Lima, né? Porque a Adriana ela tinha entrado no Rei do Mate, ajudado a formatar os manuais e ajudar a tocar o departamento de franquias do Rei do Mate. Ela fazia uma consultoria. Tá. Só que a Adriana Lima ela foi montar uma empresa dela de site, né, de hospedagem de site. Ela foi uma das primeiras a investir nisso. A Adriana Lima, né, com o marido dela, com o Sérgio, na época, né, o marido, o seu ex-marido. E a Adriana estava saindo e precisava de alguém, então ela me indicou. E foi assim que eu fui ter meu relacionamento com o Antônio Carlos. Eu já conheci o Antônio Carlos porque 1 ano antes eu tinha entregue o primeiro prêmio do selo de excelência de franchise, eu entreguei para o Antônio Carlos. Tem até a foto lá. Porque nesse período que eu era diretor da BF e tudo, que eu cuidava de cursos e eventos, né? Aí ele já me conhecia e aí foi um dos meus menores clientes, né? Porque o Rei do Mate tinha 38 lojas franqueadas, tinha acho que 6 lojas próprias, né? Isso foi em 1998, numa época muito difícil de crise, Brasil, uma série de coisas. E aonde todo mundo estava vendo problema, mais uma vez... foi crise da Rússia. Foi Rússia, Ásia e logo depois de 99 foi o Brasil. Eu estava morando nos Estados Unidos, dólar 1 para 1. Exatamente, aí tudo... estourou. E o Brasil. E nessa época que estava começando a estourar, o mundo estava estourando, onde todo mundo só estava vendo problema, o meu menor cliente, que era o Rei do Mate, né? Eu via... Tinha um ambiente muito fértil, porque qualquer coisa, quando você está num negócio que tem bons valores, boas pessoas, qualquer peça que você mexer, Beno, dá resultado. E o Antônio foi, e o seu Calil e o Mário, né, foram assim super receptivos, assim tal. O Antônio, principalmente, porque eu fui lá para poder fazer mudança. Eu falei assim mesmo para o Antônio, se for para fazer igualzinho vocês estão fazendo, vocês não precisam de mim, não paga. O teu jeitão combativo e aguerrido. Que eu sou até hoje assim com o Antônio. Você sabe, minha relação com o Antônio é dessa transparência. Sim. Então, né, eu sou executivo, mas a minha relação com ele é de sócios, no sentido assim, a gente tem que falar aquilo que a gente sente. Sim. É a nossa maneira de ser. E não é, olha, Antônio, é o Rei do Mate. O Rei do Mate. Essa empresa aqui... Então não é quando eu falo daquela maneira pessoal. Combativa com ele, não é pessoal com ele. É que a gente está querendo os dois. Mas é que eu sempre... Tanto é que às vezes falam, pô, Benos, podia me dar uma opinião sobre não sei o quê? Eu falo, você está pedindo uma opinião. Então eu vou dar. Eu falo assim, porque tem gente que às vezes não sabe lidar com pessoas que nem a gente. E aí foi esse processo aí. Foi assim que começou a minha relação com o Rei do Mate. Eu continuei como um prestador de serviço. De serviço. Só que e cada vez que a gente mexia, fazia esses ajustes, apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu, superando todos os grandes desafios que a gente tinha, fomos superando, e a minha consultoria crescendo. Tá? E, de novo, aí eu tive um outro momento, eu estava com muita coisa.
eu tocava toda a parte de cursos e eventos da BF. Desde a feira, o curso do CAF, que hoje agora chama PCF, né? Agora chama-se PCF. Mas é o mesmo curso, Sim. foi formado lá, o MBA de franchise, que eu pus de pé junto com outros. O Entendendo, que é um o Entendendo tremendo franchise, curso. tudo isso aí foi tudo na minha Você gestão que lá. fez. Né? Colocando, não, eu falei, junto com os outros, sim, mas eu Sim, tive sim. o... É que você estava à frente Eu estava à frente da do pasta lá. Exatamente. Tinha gente junto para colocar. Mas sim, mas foi na minha gestão, foi lá. E porque também, porque o Arthur, na época que era o diretor, também o Gerson Keila, tá certo? Eu entrei no franchise com o Keila. Fábio Guimarães antes também. E o Arthur e o Ricardo Bomini sempre me deram espaço. Sim, sim. Como eles confiavam, não sei, davam espaço e acontecia, né? E aí aí o Rei do Mate começou a crescer, começou muita coisa. Aí eu tive um piripaque, porque a máquina é uma só, a Beno. A máquina é uma só. Eu tive uma miocardite. Ah, tá. A distra. Tem um primo meu que teve isso, seu negócio... Quase, não, é um infarto. Quase que eu fui pro Beleléu lá, e tal, né? E aí eu tinha que fazer algumas escolhas. Né? Continuava naquele mundo, porque tudo me sugava demais. Óbvio, você é intenso. Muito intenso. Se entrega então, muito. Apesar de não ser remunerado, é uma coisa de doação, eu aprendi demais. Eu era muito grato à BF, que ela me ajudou demais, porque a BF, a gente sabe, a Associação Brasileira de Franchise, é uma entidade sem fins lucrativos, onde a gente defende o setor. Então a gente lá é uma doação de tempo, para poder lutar no setor. Voluntariado. Né? Então eu tinha lá. E a minha consultoria, então, abri mão da minha consultoria, eu quero dizer, de ficar captando, sabe aquele negócio sempre correndo atrás? Você já teve, você sabe o que é uma loucura e depende muito de você. E o Rei do Mate, por outro lado, estava crescendo, demandando demais. Então eu foquei mais a minha atitude em cima do Rei do Mate, continuei com alguns clientes, mas como mentor, tá certo? Vários negócios que tem hoje no mercado aí, eu ajudava fazendo com mentoria e tal. E o Rei do Mate começou também, foquei em cima do Rei do Mate, e o ABF, fiz até o ano passado, no ano retrasado, você sabe, né? Eu peguei, também, minha jornada já fez, está na hora de novas lideranças, né? Que é importante também. É muito importante, né? Então lá eu continuo apoiando 100%, continuando no curso da BF. Tudo que a BF fizer, eu vou estar apoiando. Não, mas e sendo crítico. Crítico, com uma crítica positiva, que eu quero bem na BF. Sim, sim. Mas a BF pode contar comigo sempre. O João você saiu da diretoria de cursos e eventos. De cursos e foi para a comissão de fast food. Lá atrás eu já tinha até montado antes. Enquanto eu era diretor de cursos e eventos, eu já criei a comissão de fast food. Você ficou um bom Eu fiquei 24 anos na comissão de... Ô, João, essa tua coisa como coordenador da área de food. E foi assim, então resumindo... Não, eu sei, mas é que... Tudo bem, você tava com um monte de coisa e tal, mas o Rei do Mate, o modo como é, o Antônio Carlos, o pai dele, Nasrui... Seu Calil. Nasrau, desculpa. O seu Calil, o pouco que eu conheço através de você, de histórias e tudo mais, me dá uma impressão da família João Batista da Silva Júnior, os irmãos, como se fosse uma família, e você foi lá, talvez, essa coisa de conexão, né, que a gente fala muito, e que você está lá até hoje, entendeu? Como se fosse... Você está em volta de pessoas, vocês têm um jeito de trazer uma expansão que não é aquela coisa agressiva, lá atrás. Eu tive a oportunidade há 3 anos atrás, quando vocês ganharam... Fizeram 30 anos de franchising, se eu não me engano, ganharam o prêmio de melhor franquia do Brasil, PEGNI melhor franquia do Brasil, e eu fiz um podcast, você e 2 franqueados, e eu saí encantado. Um franqueado que estava lá, eu nunca vou esquecer. Eu fui rejeitado 3 vezes pelo Rei do Mate. Aí eu fui atrás de recursos pessoais para poder ser aceito. Eles fizeram um planejamento comigo e aí eu fui aceito, e hoje o cara está em operação de aeroporto, que é uma das mais caras de se comprar, e eu acredito ele é um multi-mega franqueado. Aquela menina, não vou lembrar o nome, cada vez que ela abria a boca, ela falava... Joana Mitri. Hoje eu tive reunião com a Joana. Ela falava, eu saí encantado. Lembra que eu te falava, como essa menina fala bem. Então o Hélio, tipo de... É o Hélio Garcia. E era assim... E a Joana Mitri. João, era você, né, como diretor e franqueador, e 2 pessoas completamente
conectadas numa coisa maior que era estar lá. E cada um com o seu gênio, cada um com a sua maneira de ser. Sim, até do modo de falar eram diferentes, as posturas e tudo mais, mas tão uma energia, vibrando igualzinho, assim. Então, acho que é isso que a gente busca. Então, acho que é isso que a gente tem que buscar para nossa vida. Né? Então, a gente tem que fazer aquilo que dá prazer. Se a vida está acontecendo agora, eu tenho que viver o agora, viver bem. Não adianta ficar remoendo o passado, porque o passado já passou. O futuro ainda não aconteceu. E ele só vai acontecer se eu estiver bem agora. Então, se você se preocupar, o próprio nome já disse, se preocupar, você está se ocupando com uma coisa quando você podia estar se ocupando com o presente. Isso é diferente de... Não estou falando de planejamento. Sim, eu não estou falando de... Eu estou falando de sedimentar bem o terreno. E é isso que a gente busca fazer no Rei do Mate. Mesmo. A gente, né, acho que na atitude de todo mundo. Então, e valores, né? Que tem valores. A ver com o teu... Então, a gente... Desafios acontecem, erros acontecem, a gente está aprendendo o tempo todo. Né? Faz parte. Eu acho que é uma coisa legal. Você sabe que você foi várias vezes na Tribeca, quando a gente tinha escritório. Estamos falando de estoicismo e eu vou falar de Racionais. Tem uma música deles que chama Vida é Desafio, que eu tatuei a parede. Não sei se você lembra. Tinha um lettering. E era justamente falando, o amanhã não existe. O hoje é o que você tem que viver. Então, quem gosta de Racionais aí vai ver o fim da música aí, A Vida é Desafio. Johnny, é isso. Encerrando assim, no auge de você mostrar... A vida é agora, isso aconteceu agora. Aliás, agora tá caindo o mundo, porque estamos ouvindo trovão aqui, mais um pouco cai, né, Iago, o prédio. Cara, eu não sei nem te agradecer pela amizade, pelo carinho, pela energia boa que você me passa, por estar aqui disponibilizando do teu tempo. Tô abrindo o ano com você. Fabinho, era para abrir com ele estava no momento que ele tinha operado e para mim... Tudo... Você vai falar isso, Fabinho, vai deixar o Fabinho com ciúmes. Mas não é ciúme, porque as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Você sabe, até porque você está aqui hoje, você sabe a história do que aconteceu. E você é meu amigo de alma, e o teu carinho é de alma, você alimenta as pessoas com alma, tua comida... Que eu já comi tantas vezes, com alma. Mais, né? Já fui teu sous-chefe uma vez quando você fez ovos beneditines, lembra? E eu te ajudei. Eggs benedicts. Você vê, falo tudo errado. Sou chulo, velho. Você é fino, cara. E é isso. Dona Elka, nós vamos ter esse convidado aqui, com certeza, para comer seu feijãozinho. Ou um gefilte fish, que isso eu te devo há muitos anos. Né? Tenho que te levar. Me dá um abraço e a gente encerra, meu amigo. Obrigado.